Então, eu não fiz a faculdade, eu terminei o colegial, porque eu fui pro Japão, os menorzinhos estavam na escola, não podia ir, e os maiores ficaram cuidando dos menores. Então, só tinha eu e minha irmã que pudesse ir para ter oportunidade. O meu pai queria que a gente tivesse a oportunidade de conhecer outro lugar, de pensar em abrir possibilidades, mas não podia levar os mais velhos, porque estava no exército, estava, né, quase entrando na faculdade e tinha que cuidar dos pequenos. Então, levou os do meio, mas não levamos junto, a gente foi separado, né? Então, eu fiquei 1 ano, no contrato de 1 ano, eu voltei para o Brasil, porque o meu sonho sempre foi fazer faculdade. Eu fui para o Japão com o objetivo de juntar dinheiro, voltar para cá para poder pagar um cursinho, para poder tentar uma faculdade pública. Eu amo ler livros. 15 anos eu era apaixonada por livros, olha meus livros aqui. Meu sonho de vida era ter uma biblioteca. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa de letras, ou então vou fazer alguma coisa de artes. Passei em arquitetura, estava fazendo também para educação artística, mas depois eu vi que tinha produção editorial. Daí fui fazer produção editorial na Embi Morumbi, né? Que é onde eu me formei. E quando eu entrei, assim, me identifiquei totalmente. Os livros que eu já lia antes da faculdade eram os livros que eu tinha que ler depois que eu entrei. Aí a coisa deslanchou. Tudo que eu queria na vida era estudar, e aí quando eu comecei a estudar, fiz a faculdade, deslanchei, depois comecei a trabalhar, estagiária e tal. Quando eu fui trabalhar no Japão, eu trabalhei como decassegue. Eu voltei para lá no doutorado e fui visitar a família que eu trabalhei como decassegue, porque eu fiquei 6 anos nessa empresa, e eles me perguntaram assim, como você conseguiu, né, como uma trabalhadora e agora está fazendo doutorado, porque nem japonês faz doutorado aqui no Japão. Eu falei o seguinte, é porque eu tive a sorte de encontrar boas pessoas na minha vida. Porque assim, eu falei dessa professora, mas no meu percurso de vida, eu tive outras professoras e, coincidentemente, até no doutorado, o primeiro nome de todos os professores se repetem, é Maria. Todas Marias me ajudaram e outros também professores ou chefes que me abriram o caminho, entendeu? E amigos também, que até hoje me ajudam. Então, eu acho que isso faz a diferença. Nós éramos uma equipe que coordenava Brasil e México, coordenávamos um projeto internacional ibero-americano, e os próprios, então, pesquisadores mestrandos e doutorandos recebiam conteúdo em inglês ou em espanhol para validar dos outros países. Então, eu aprendi a fazer pesquisa ali, sabe? Era difícil, ficava ali muito tempo, tinha que fazer tudo durante a semana para na sexta-feira estar tudo certinho para fechar o conteúdo, para mandar, porque o livro é publicado, né? Pelas Sulinas, e até hoje existe esse grupo de pesquisa. A minha orientadora era vice-coordenadora. Depois ela abriu, né, ela separou e abriu o próprio grupo de pesquisa, que é onde eu estou agora. Mas eu aprendi a fazer pesquisa lá na USP. Naruhodô Entrevista, Ellen Suzuki. Naruhodô Podcast. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, ouvinte Naruhodô tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodô. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodô.
Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Ellen Suzuki. Ellen Suzuki é doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, realizado com bolsa CAPES no programa de doutorado sanduíche no exterior, vinculado na pós-graduação da Shizuoka University no Japão. Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP e aluna especial do curso de pós-graduação na Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto, no Japão, realizou a coleta de dados para a pesquisa do mestrado no Japão com apoio do Programa Santander de Bolsa de Mobilidade Internacional. Especialização Lato Sensu em Pesquisa de Mercado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, especialização Lato Sensu em Arquitetura da Informação pela Faculdade Impacta de Tecnologia, graduação em Comunicação Social com habilitação em Produção Editorial pela Universidade Anhembi Morumbi. Participou como pesquisadora no Centro de Estudos de Telenovela CETVN da ECA-USP e no Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva, a OBITEL. Desde 2015, integra o Grupo de Estudos Linguagens e Discursos nos Meios de Comunicação, do GELIDES da ECA-USP. Trabalhou com televisão interativa, foi editora e roteirista em cursos de treinamento com Game-Based Learning e também foi design instrucional em cursos de e-learning. Atualmente é docente nos cursos de produção editorial, jornalismo e relações públicas na Universidade Anhembi Morumbi e trabalha no IEMI com inteligência de mercado. Vamos então para a conversa com a Ellen. Ellen, muito obrigado por ter aceitado essa conversa. É um prazer ter você aqui com a gente. Dá o seu primeiro salve para as ouvintes e para os ouvintes do Naruhodô. Salve, salve, Naruhodô! Estou com muito prazer de estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Ellen Suzuki. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Vamos lá, gente. Imagina, Ellen, a gente é que agradece a sua presença aqui. Ô Ellen, eu vou começar com você, como eu começo com todas as pessoas que eu entrevisto aqui no Naruhodô. Eu quero saber quando você nasceu, onde você nasceu e em que contexto familiar, social você nasceu. Ok, bom, então meu nome é Ellen Suzuki, eu tenho 53 anos, nasci em São Paulo no dia 13 de maio. Muitas informações aí importantes e detalhadas. Bom, o meu pai é imigrante japonês, então ele vem para o Japão adulto, né? Então ele quase não assim, se comunica muito bem em português. A vida inteira ele acessou jornal assim, impresso, né, em japonês, porque tem lá na Liberdade, a gente mora em São Paulo, na capital. Até hoje ele fala pouco português e usa o japonês mesmo como língua padrão, assim. Na verdade, hoje ele tá misturado, viu? Depois de tanto tempo no Brasil, às vezes ele fala em português, acha que tá falando em japonês, fala em japonês, tá falando em português, mas ele não compreende bem a língua. E a minha mãe é bilíngue. Minha mãe é descendente de japonês, nasceu no Brasil, né? Meu avô era japonês muito tradicional, imigrante, de forma que eu fui criada assim, no meio da cultura japonesa, mas um pouquinho você vai perceber nas minhas histórias de vida um pouquinho diferente do modo tradicional, né, vamos dizer assim, dos Niseis aqui, mas eu tive essa audição, então, do japonês desde criança, esse interesse, enfim, eu sou descendente de japoneses, né, nasci aqui no Brasil, em São Paulo. E sempre foi em São Paulo que você morou, Ellen? Sim, São Paulo capital, sempre morei aqui na zona sul de São Paulo, nessa região mesmo que eu moro agora no ABC, né? Eu moro em Santo André, mas eu morava na capital, cresci ali perto do bairro do Praça da Árvore, Jardim da Saúde. Aonde tem bastante gente ali da comunidade nipo-brasileira, né? Verdade, verdade. Então, minha mãe mora na Saúde, a minha mãe é Issei, ou seja, nasceu no Japão, veio pra cá com 15 anos. A minha irmã também mora na Saúde. E vários amigos também moram ali naquela região. Os seus pais ainda moram lá? Onde eles moram? Não, os meus pais moram com a minha irmã no ABC, né? Os dois estão bem de saúde, estão morando com ela. E em São Bernardo, eu moro em Santo André.
Eu ia às vezes na Liberdade, né? Porque meu tio trabalhava lá, porque o centro, né? O jornalismo ficava lá. Ia passear na Feira da Liberdade, assim, mas eu morava mais no bairro mesmo, aqui, mais na Zona Sul, na Saúde. Certo. Aí você cresceu, então, no bairro da Saúde, é isso? Isso, eu cresci no bairro Jardim da Saúde, lá nas redondezas ali da Avenida Cursino. Estudei minha vida inteira, então, escola pública, né? Na verdade, eu fui alfabetizada primeiro em japonês, né? Porque quando a gente é pequenininho, aí chega uns 4 anos, acho que 5 anos, meu pai colocava a gente na escola japonesa, tipo prézinho, né? Caritatsu Gakuen, que é uma escolinha de madres, que ficava ali na Avenida Bosque da Saúde. E aí a gente fica 2 anos ali, né? Com 7 anos, então, naquela época, né? 6 anos para 7, a gente ia pro primeiro ano. E aí a gente vira, assim, a chavinha. De manhã eu tô na escola japonesa com um tipo de cultura, vira a chavinha à tarde, né? Com outro tipo de cultura e outro tipo de conversa também, porque era, gente, uma dificuldade. Por exemplo, quando eu era pequena, em casa, meu pai falava muito em japonês, fala até hoje, mas fala mais misturado. Eu tenho 6 irmãos, né? Eu sou a terceira. E a minha irmã mais velha, quando entrou na escola, começou a trocar a dicção, né? Porque no Japão você não tem o L, então as pessoas falam laranja. E aí a minha mãe percebeu que ela precisava fazer alguma coisa. Como ela não podia falar em português, que meu avô era muito, assim, rigoroso com ela na criação, e ela sofreu bullying na escola quando era criança, ela era do interior, em Árvores Machado, Presidente Prudente. Então ela falou, em casa a gente vai usar português, todo mundo vai falar em português para aprender, para a gente não ter dificuldade. Então eu entendia bem o japonês, mas não me comunicava, não falava muito japonês, falava em português sempre. E aí quando você vai na escolinha em 4, 5 anos, algumas coisas assim, era difícil eu me comunicar em japonês. E aí quando eu vou no mercado, para mim era aquele objeto, nem sabia que aquele objeto, o nome era em japonês que eu sabia, mas para mim era o nome do objeto, e aí eu percebi essa diferença, né? Então eu fui uma vez no mercado grandinha já comprar gengibre e não sabia que era gengibre, era shogar. Que shogar é gengibre em japonês. Aí eu falei pro moço ali da barraquinha, minha mãe pediu pra comprar 1 quilo de shogar. Mas não tem isso aqui. Como não tem? Tá aqui, é isso aqui. Aí eu comecei, sabe, perceber. E na escolinha, quando eu era pequenininha, então pra ir, assim, aqui dentro de casa, a gente fala em português, mas lá você tem que pedir para levantar, ir pro banheiro, então não tinha essa fala, sabe, porque era tudo misturado na minha cabeça, quando a gente era criança, por conta desse contexto, né, que eu nasci, que eu vivi quando eu era pequenininha. Sim, sim. Para quem não sabe, né, na cultura japonesa, se você é aluno, né, acho que de qualquer idade, né, ainda mais criança, se você quer sair da sala para ir no banheiro ou coisa do gênero, você precisa pedir autorização formalmente para a professora ou para o professor e esperar a autorização dele para então sair. Né? Tem um rigor aí, né, no trato, né? Especialmente com o professor. Acho que o professor ele é até mais respeitado como autoridade. Né? A gente não está muito acostumado a isso no Brasil. No Brasil, o professor é uma profissão tão desvalorizada, né? Mas lá no Japão acho que existe essa autoridade. É isso mesmo. E lá era um colégio de madres, né? Então era jardim de infância, todo mundo na mesma idade, escolinha. A gente tinha assim uma roupinha muito típica, que tinha gravatinha, coletinho, as meninas iam de sainha, parecia isso que a gente olha agora no Japão, no Japão não, na televisão, né, do Japão. E aí as madres eram Liga das Senhoras Católicas, né, em português. Então elas, turbante, né, e a gente criança, criança não presta, né, porque a gente ficava falando, mas será que ela era careca? Será que ela tem cabelo? Vamos tentar olhar? Enfim, né. Porque era, assim, uma coisa diferente até para mim, né? Porque eu estudei na escola pública estadual e lá, né, as madres rigorosas, né? Levava a gente para a capela de manhã para rezar em japonês, né? Aprendi. Olha só. Todos os dias. Eram madres japonesas e nikkeis, é isso? Na verdade, são madres japonesas. Japonesas que vêm do Japão. Tá. E a maioria não fala bem a dicção em português, mas elas... Quem já tá aqui entende. Aí, de vez em quando, vem uma... Né, lá do Japão, vamos dizer assim, importada, e a gente tem que tomar mais cuidado porque ela realmente não entende muito, né? E aí tem aquelas trombadas culturais, né? Então elas estão aqui no Brasil em missão mesmo, assim, como madres, entendi. Eu acho que é uma escola particular, não é assim... Eu não sei direito como é que funciona, eu era criança, eu nunca parei para pensar muito nisso,
mas é uma escola particular, mas que ela é grande, porque depois, quando eu tive meu filho, eu descobri que o Gakuen, né, que a gente fala, a escolinha, tinha também, perto da região onde o meu filho estava sendo criado, né, perto da família do meu marido, e eu coloquei ele no mesmo instituição, né, Caritas Gakuen, né? Então Liga das Senhoras Católicas, elas estão aqui no Brasil, mas era não sei como explicar essa divisão. Existe até hoje, você acha, Ellen? Você sabe disso? Acho que existe, sim. Existe. Deve ter ainda escolas ligadas a isso. Ah, interessante. Agora, você falou sobre o catolicismo, né? Assim, dentro da sua família, você cresceu sob o catolicismo, sob outra religião que o seu pai já exercia no Japão, o shintoísmo, o budismo? Como é que foi isso? Então, a minha mãe casou em igreja católica, ela foi criada aqui, ela é católica, assim, de religião, de coração, mas é claro que, culturalmente, eu acho que, não sei se todo mundo tem ideia disso, eu imagino assim, pelo menos, porque é o que eu vejo em todo lugar, né? Na casa dos parentes, amigos, né? Os descendentes japoneses, você cultua algumas coisas que são, na verdade, uma coisa religiosa, mas virou cultural. Então, a gente já não sabe o que é o que, porque eu, por exemplo, de religião sou católica, mas eu tenho um templo shintoísta aqui, onde eu tenho, então, né, você tem uma certa reverência que você faz, né, o altarzinho, então você eu tenho também aqui. Você deixa uma oferenda ali, um docinho. Quando tem, tipo, né, colocar senko, que é o incenso, né, eu tenho um altarzinho também, que é o kamidaná, que é seria, então, que tem um que é o cor de madeira, né, que seria, assim, Deus, e o outro que é preto, que seriam as pessoas que falecem, você coloca ali em memória delas, né? Antepassados, né? Isso. Meu pai, todo dia de manhãzinha, era assim, rigorosamente, ele ia lá, acendia, né, a velinha, trocava as coisinhas, aguinhas, fazia reverência. Eu sempre fiz isso a minha vida inteira, então para mim isso era, assim, normal. Quer dizer, é tão natural que você já não sabe mais se é religioso ou se é cultural, né? Assim. Acontecia todo dia na minha casa, era uma coisa normal. E aí o meu pai, ele não é católico, né, mas ele veio pra cá, mas ele teve que fazer aquele cursinho que faz, senão não podia casar na igreja. Então ele fez, também fez primeira comunhão, né, mas assim, não sou uma praticante, vamos dizer assim, hoje em dia, dizendo, acho que a maioria, né, dá pra entender isso. Sim, mas quando era criança, então sim, teve essa formação também, né, fazendo parte da sua vida. E aí, Ellen, quando é que você abandona o Nihongaku, né, ou seja, a escola de japonês, e se concentra nos estudos em português mais ou menos quando que isso acontece? Assim? Era assim, então eu falei que a minha família é constituída, né, meu pai e minha mãe, meu pai veio sozinho do Japão, então ele não tinha parentes. A minha mãe, ela vem de uma família, ela é adotada, né, ela tem o pai dela, quer dizer, meus avós já faleceram, mas ela tinha o pai dela vivo, a madrasta, mas ela foi criada por uma outra casa. E nós morávamos aqui em São Paulo e a gente tinha um jeito, né? Um jeito de educação, vamos dizer assim, né? Que meu pai cuidava, assim, da gente. A gente entrava, então, primeiro na escola japonesa, depois no prézinho, aí entrava na escola, a gente fala brasileira, né? Língua portuguesa, mas a gente fala assim, brasileira para distinguir. Ia normal, né? E depois, quando chegava no quarto ano, segundo ano, a gente escolhia, assim, um esporte, algumas coisas, assim, artísticas, o que quisesse fazer. E a gente ia, assim, era a educação que meu pai queria ter mantido para todos nós. Isso eu falo porque com 6 filhos eu fui fazendo isso no primeiro, segundo, terceiro, quarto, já foi ficando difícil, porque vem os anos 80, vem uma crise, né, eu nasci nos anos 70, e aí o que acontece? A ideia era que a gente continuasse como meus irmãos mais velhos continuaram, porque você vai subindo de nível na escola japonesa, com 6, 7 anos você se forma, enfim, você estuda toda, né? Mas eu não estudei toda, né, a parte da escola japonesa, tive que parar numa certa época, e aí a gente ficou só com a escola brasileira à tarde, e o inglês, né, que eu fazia escolinha de inglês, que a minha mãe continuou enquanto ela pôde, e depois, quando a coisa apertou mesmo, a gente foi ficando difícil. Mas assim, aí a gente fazia natação no SESI, fazia outras atividades, né, mas enquanto eu pude ter esse luxo, né, quando criança, eu aproveitei o máximo, porque a escola japonesa, mesmo aqui no Brasil, ela é tipo completa, né? Você pode ficar o dia inteiro se você quiser, porque é associação aberta, o aluno fica lá, então tem aula de educação artística, tem aula de música, tem aula de piano, tem aula disso, daquilo. Tudo bem que é tudo pago, separado, né? Mas se você quiser ficar só brincando lá, você fica, né? Então, assim,
A gente saiu da escola, minha época, vamos dizer assim, eu parei de estudar, acho que com uns 12 anos, 10 anos, acho que uns 10, 11 anos por aí. Parei e fiquei só na escola, então, escola brasileira, né? Que era pública. Mas pública, sempre foi pública, a gente sempre estudou escola pública, brasileira, né? Só que eu sempre falava pro meu pai assim, meu pai trazia mangá, ele passava na Liberdade, na volta do trabalho, né? Trazia mangá pra gente ler, trazia esfirra ali, enfim, né? Agradava a gente. E eu sempre falava assim pra ele, né? Mas pai, eu queria ir pros Estados Unidos, eu queria ir pra um outro lugar, no Ocidente. Se você queria que a gente casasse com o japonês, falasse japonês, ficasse só no mundo japonês, por que você veio pro Brasil? Quer dizer, eu não falava pra ele, eu falava assim, né? Meio de lado, né? Que era coisa de respeito, meu pai era muito bravo. Mas eu pensava isso. Então eu era meio vamos dizer, não é revoltada, mas eu era a ovelha negra da família. E eu sempre tive, assim, esses questionamentos, sabe? Poxa vida, eu tô aqui no Brasil e, assim, a gente tem uma distinção, né, que a gente fala no linguajar comum, que não é nem mais politicamente correto fazer isso ou falar dessa forma, mas existe isso mesmo, que é essa diferenciação de cultura, né? Então falava assim, não, mas a moda brasileira é assim, não, mas aqui, com seus tios, ou a moda japonesa, ou quando é uma amiga japonesa, tem que ser assim, né? E eu ficava, assim, muito questionando, mas por que tem que ser desse jeito? Na escola brasileira, eu tenho que ser desse jeito. Na escola japonesa, tem que ser assim, porque se eu for igual, parece que eu sou muito petulante, porque tem essa coisa, sabe? Você se sentia performando duas personagens diferentes, assim, nessa época? Quando eu comecei a crescer, e no começo a gente não entende, mas quando eu comecei a crescer, eu comecei a sentir algumas coisas diferentes. Quando a gente vai ficando adolescente, né? Porque aí eu comecei a ver que as pessoas me percebiam diferente. Eu comecei a entender porque elas me percebiam diferente. A gente sabe que as pessoas são diferentes, percebem diferente, mas aí alguma coisinha começou a se ligar em mim, né? E aí eu comecei a pensar também essa questão da identidade, sabe? Coisas assim, por que eu tenho que só andar com a turma de japonês? Por que eu tenho que só fazer isso? Por que eu não posso ser... Eu sou muito comunicativa. Minhas amigas, né, o marido da minha amiga fala que eu sou mais italiana das japonesas, gesticulo. E japonês é muito quietinho, é mais assim, sabe? Não tô dizendo que são todos, mas são mais tímidos, mas são mais... a cultura é essa, né? Incentiva as pessoas a serem mais discretas. Isso. E eu era representante de sala, eu falava, eu queria falar com todo mundo. Eu não queria saber se era menino, se era menina. Eu andava meio... Eu não queria saber, se era maloqueiro, se não era. Pra mim era todo mundo igual. Eu tinha que falar com todo mundo, eu era representante de sala, então eu ia lá, falava. Não tinha essa coisa de ficar com melhor amiga, de ficar... Eu era assim, acho que uma natureza minha, né? Uma pessoa que ficava assim, intermediando entre vários grupos. E aí a minha irmã mais velha via isso na escola, porque assim, o pessoal do fundão ficava atrás da quadra lá, fumando cigarro, fazendo, né, aquelas coisas assim... Não coisa pesada, mas assim, né? O pessoalzinho repetente. E eu tava lá no meio, japonesinha baixinha no meio dos altão lá, repetente, os meninos, moleque. Aí ela contava pra minha mãe. A Emi tava atrás da quadra, né? Emi é meu nome em japonês, né? Aí eu ficava pensando, mas gente, né? E na escola japonesa já é mais solto, já é todo mundo, vamos dizer assim, não tinha tanta preocupação. Todo mundo era mais nivelado porque é uma escola particular, né? Mas mesmo assim, dentro da sala de aula, aí a professora tem uma exigência de um comportamento que não era bem o meu natural, eu era meio espivetada, né? Mas enfim, então eu comecei a ver essa diferença. E um dia, eu tava acho que como eu era representante de sala, eu lembro que eu acho que no primeiro ou segundo ano, então eu tinha uns 8 anos por aí, segundo ano, né? Eu sei que tinha uma turma de repetente, tinha um rapaz brasileiro, repetente, e me chamou a atenção até hoje, porque ele era muito alto, né? Não tem mais contato. E aí eu tava passando assim na quadra e tal, e ele falou assim pros amigos dele, olha, não mexe com essa baixinha japonesa aqui não, porque ela é a menina mais legal do mundo. E eu fiquei pensando assim, nossa, e ele não falou direto pra mim, ele falou pros outros amigos, né, que tipo assim, ele era o dono da banda lá que andava com os maloqueiros, não sei, as encrencas ali, e eu ouvi ele falando isso, e eu fiquei pensando, mas por que ele falou isso, né? Aí eu fiquei observando, assim, porque as pessoas me viam como japonesa, mas eu era uma japonesa que ficava junto com os brasileiros, que falava com todo mundo, que falava com os meninos, só com os meninos, só com as meninas, não era uma pessoa que fazia, assim, distinção, não, só vou ficar com as minhas amigas, não vou conversar com quem eu não conheço, então com quem tira nota alta, baixa, então eu achei que isso foi uma coisa que eu fiquei pensando sobre a minha própria identidade, sabe? E começou a me fazer pensar em várias coisas. E aí... Você já, nesse momento, Ellen, você já se identificava plenamente como amarela? Ou era ainda uma mistura na sua cabeça, assim? Eu sempre andei com os moleques, sabe?
Eu era a única menina sempre entre os meninos, enfim. E eu tinha um amigo que também é descendente japonês, e ele me chamava de japa. Eu ficava pensando assim, mas por que você me chama de japa se você também é japonês, né? Eu nunca tive nenhum problema com isso. Eu sempre me identifiquei assim, aprendi, né, quando você preenche os formulários, né, CUTs, eu perguntava antigamente, que é amarela, japonesa, mas eu não tinha discussão que hoje se fala, essa consciência. A gente só existia no mundo, eu acho que como criança nem pensava muito nessa coisa, né? Sim. Mas eu pensava assim, foi igual comigo. Mas tinha uns apelidos que puxavam pro asiático, eu tinha, assim. Já fui japa, já fui Buda, sabe assim? Perguntar como é que você enxerga, né, com o olho puxado, mas assim, eu nunca me incomodei muito com isso, nunca, não sei, a gente não meio que normalizava isso, assim, a gente ouvia isso, eu sabia. Não, mas eu sei que dentro de casa, principalmente porque meu pai era meio rígido, sabe? As coisas de primogênito, segundo, a terceira filha, os mais velhos têm que cuidar dos mais novos, então eu sei que tinha uma coisa meio rígida, né? Por exemplo, quando eu queria passear, pelo menos eu entendi assim, né? Quando eu queria ir na casa de alguém, eu olhava assim entre as minhas amigas brasileiras, né? Quando elas iam na casa de alguém, pedia pra mãe a permissão, e aí a mãe deixava, depois que deixou a primeira vez, a mãe deixava sempre, porque já conhece, né? Então era a lógica do pensamento. E na minha casa, não. Era assim, a primeira vez, a minha mãe, claro que queria saber quem era, tudo deixava. A segunda e a terceira já não deixava mais. Aí as minhas amigas falavam assim, não, Ellen, vamos tal lugar. Eu falava assim, não, deixa quando for uma coisa legal, que aí eu peço pra minha mãe. Mas por quê? Se sua mãe se falar com a sua mãe, depois ela vai deixar e você vai, né, combina e sua mãe vai deixar. Porque era a lógica do pensamento da casa dela. Aí eu explicava pra ela, não, mas aqui em casa é assim. A primeira vez a minha mãe deixa, ela vai conhecer tal. A segunda, a terceira, talvez a segunda ela dê. A terceira ela vai falar que eu tô incomodando, que eu tô sendo abusada. Então ela vai começar a brecar. Então é melhor eu não ficar indo muitas vezes assim. Eu vou só quando precisar, tal, senão eu não vou conseguir permissão. Então, essas lógicas, né, negociáveis aí culturalmente, eu percebia. A criança é esperta, né? A criança percebe essas coisas. E se comparava, né? Você se comparava com amigos e amigas e tirava a sua própria conclusão, né? Sim. E é claro que a gente também repara, né? A gente vai crescendo, vai reparando o comportamento, a gente vai crescendo, vai tendo namoradinhos, vai tendo mais contatos com as pessoas, vai tendo mais contatos com outros universos também, não só os amiguinhos da escola, porque, né, você começa a trabalhar, fazer as coisas, aí você repara as coisas, né? Mas mesmo no mundo da escola, a gente repara como é o comportamento de um colega, uma coleguinha japonesa, um colega, uma coleguinha que não é japonês, né? Porque eles são muito mais comunicativos. Eu acho que o brasileiro é mais assim, o latino, né? Mais comunicativo, mais... Então, essas coisas eu reparava. E aí você tem um comportamento que você assume frente ao outro, né? A gente faz muito isso, né? Então, automaticamente fazia, mas não era nada pensado. São estratégias que você usa de sobrevivência. Verdade. Concordo totalmente. Ô, Ellen, eu olhando aqui o seu currículo Lattes, eu percebi uma coisa. Que a sua graduação, ela acabou acontecendo meio tardia. Como é que foi esse hiato entre o ensino médio e a graduação? Bom, então é assim. Vamos lá para as regras. Quando você faz os 10 aninhos, você está terminando o 4º ano, dentro de casa você começa a fazer o almoço para aprender a cozinhar, inclusive os meninos. Eu tenho uma família de 4 mulheres e 2 homens. Quando você chega na 7ª série, você começa a fazer o jantar para aprender a fazer uma comida mais elaborada, porque na janta vem meu tio, meu primo, né, que era solteiro, minha mãe lavava a roupa dele, cuidava do irmão dela, enfim. E aí depois você se forma, né, na 8ª série, e vai pro colegial. Aí no colegial, mais foco no estudo. Eu fui pro colegial estadual, sempre escola estadual, né, como eu falei, pertinho também, lá no bairro. E eu escolhi fazer o colegial normal, né, porque naquela época podia fazer técnico, né, ou você pode fazer o normal. Eu fiz o normal, o meu irmão, a minha irmã fez nutrição, né, na Getúlio Vargas, ETEC. Vargas, ETEC, isso. E o meu irmão fez agrimensura. Que meu pai é da área de engenharia, né, de agrimensura, mas ele não é engenheiro formado, ele vem para cá técnico, enfim, né, mas é dessa área de engenharia, né, de medição de terra, de agrimensura, na verdade. E aí, no colegial, aí eu já estava maiorzinha, 15 anos, eu fui trabalhar.
né? E também foi uma luta, porque o meu pai achava que tinha que só estudar, né? Mas eu queria ter o meu dinheirinho, minhas coisas, fui trabalhar de balconista. Então, meu primeiro emprego Com 15 foi anos? trabalhar de balconista, com 15 anos, né? Eu tenho a mesma idade que você e a gente é de uma época em que ainda era aceitável, né? Assim, normal. Uma pessoa de 15 anos ter carteira registrada, né? Office boy e balconista, era o que a gente começava, né? Vamos dizer assim. Então, eu fui trabalhar como balconista numa loja, e assim, segunda a sábado, né? Às vezes abria de domingo quando era, sei lá, época de Natal, Dia das Mães, porque era uma loja de bairro e vendia bem, um bairrinho assim pequenininho. E aí eu tenho um pouco de dificuldade, né? Tinha, né? Em exatas e tenho mais facilidade em comunicação. E eu fiquei de recuperação, né? E assim, isso foi horrível, porque meu pai falava que eu tinha que parar de trabalhar, eu falava que não, enfim, né? Mas quando eu tava ainda no ensino médio, que é antigo colegial, não, 7ª série, né? Eu tive um problema de saúde. Antigo ginásio, né? O antigo ginásio. Antigo ginásio. Na 6ª série eu tive um problema de saúde, que eu fiquei com uma doença no rim, que é a nefrite, e eu fiquei acamada muitos meses, né? E fiquei quase 2 meses sem ir mesmo na escola, as pessoas trazendo pra mim a lição de casa, tal. E aquele ano eu passei meio empurrada, acho que os professores de todo mundo conhecia minha mãe, a dona Cida dos 6 filhos, e aí ajudou, passei meio empurrada, mas eu acho que de lá eu vim com uma dificuldade de matemática que vem se arrastando, né? Mas até minha mãe falou, se você não passar de ano, tudo bem, porque foi motivo de saúde. Mas eu passei. Então, no colegial, eu fui para um colegial que era bom, a escola pública era boa, não sei como tá agora, mas era boa naquela época, era puxado, e eu tive dificuldade, estava trabalhando, meu pai falava assim, não, você trabalha, você estuda, porque você vai repetir e estuda em primeiro lugar. Eu bati o pé, porque eu queria trabalhar, porque eu queria ser independente, chorei e tal, fiz acontecer, não parei, me matei para estudar de madrugada, de noite, mas passei, graças a Deus, né? Certo. Enfim, mas depois disso, dessa história toda que eu tô contando, era uma época que minha família estava bem mesmo apertada, o Brasil estava numa época difícil, né, da hiperinflação. E o meu pai resolveu ir pro Japão, meu pai e minha mãe, com 60 anos, para ir trabalhar como Decaseg. Ele já estava com 60 filhos. Nessa época? 60, isso. A minha irmã já tinha mais de 20 e poucos anos, mas ninguém estava na faculdade. Minha irmã mais velha, acho que tinha 23, 24, ficou responsável pelos outros irmãos. O meu irmão, que era um pouquinho mais novo, estava na época de exército, então ele não podia responsabilizar que ele tinha que dormir no quartel. E aí são os 2 mais velhos, eu sou a terceira e a quarta filha, que eu e a minha outra irmã, nós fomos pro Japão também. Os 2 vocês foram pro Japão também. Isso. Então ficaram os 2 maiores, os 2 menores aqui, e os do meio, eu e minha irmã, que éramos, a gente percebeu isso, a conexão entre os mais velhos e os mais novos. Que os mais velhos foram criados de uma forma muito tradicional, e os mais novos, meu pai relaxou, já tava mais assim, né? Relaxado no sentido de, já não tava tão, assim, rigoroso. E aí já tava brasileirado, né? Eu acho que, talvez seja isso, mas eu acho que é assim. O japonês vai criando mais rigoroso o mais velho, que aí o mais velho vai dando exemplo pro mais novo. A educação é mais ou menos isso. Então, quando saiu os do meio não tinham pai, aí os mais velhos deu muito conflito, né? Eles aqui no Brasil. E o meu pai foi pro Japão com um contrato de 1 ano, né? Para uma empresa que é a Sumitomo. Nós também fomos. Desculpa, meu pai foi para uma outra empresa. Nós é que fomos pela Sumitomo. E ele ficou num lugar muito ruim lá no Japão. Vocês se separaram lá no Japão? Isso. Eles foram uma semana antes num voo para uma outra empresa, e eu fui uma semana depois com a minha irmã. Eu já tinha 19 anos, a minha irmã era de menor, com 17, e a gente foi para Sumitomo. E depois de um tempo, Sumitomo era melhor, meu pai até trabalhou para Sumitomo. Eu fiquei 1 ano lá, né? Então eu não fiz a faculdade, eu terminei o colegial, porque eu fui pro Japão. Eu fui pro Japão, os menorzinhos estavam na escola, não podia ir, e os maiores ficaram cuidando dos menores. Então só tinha eu e minha irmã que pudesse ir para ter oportunidade. O meu pai queria que a gente tivesse a oportunidade de conhecer outro lugar, de pensar em abrir possibilidades, mas não podia levar os mais velhos, porque estava no exército, estava, né, quase entrando na faculdade, e tinha que cuidar dos pequenos. Então levou os do meio, mas não levamos junto, a gente foi separado, né? Então eu fiquei 1 ano, no contrato de 1 ano, eu voltei pro Brasil, porque o meu sonho sempre foi fazer faculdade. Eu fui pro Japão com o objetivo de juntar dinheiro, voltar para cá para poder pagar um cursinho, para poder tentar uma faculdade pública, né? Porque tem esse problema. Todo final de ano no colegial, você tem greve, na escola pública é assim. Os 3 anos que eu fiz, os 3 anos tem greve. Então, para você ter uma ideia, o meu livro de química,
química inorgânica vem na primeira parte, química orgânica, segunda parte. Eu nunca tive química orgânica, só tinha começo de ligações carbônicas, todo ano, porque todo ano tinha greve. E a primeira vez que eu fiz o vestibular, assim, saindo do colegial, eu me deparei com coisas que eu nunca tinha visto na vida. Então eu falei, gente, não dá. Eu preciso ter dinheiro, fazer um cursinho, para poder, porque eu queria fazer medicina. Numa faculdade então, pública, né? Isso. E aí eu fui para lá. Por isso que eu teve esse entretempo. Mas aí eu mudei toda a minha história de vida, porque o Japão mudou, acho que a história de vida de todo mundo, né? E aí eu voltei depois de um ano. Neste um ano, né? Quando eu fui para lá, quando eu tinha 17 anos, nessa lojinha que eu trabalhei muito, ralei muito. E eu gostei muito de trabalhar, eu me esforcei muito. E eu me tornei gerente da loja, antes de ir pro Japão. Então, já tava assim, gostava, mas eu nunca pensei em ter um negócio assim, meu, né? Eu queria estudar. Mas, de qualquer maneira, me tornei gerente de lá. Depois eu conheci um outro rapaz que também era da área. E a gente abriu uma loja juntos, antes de eu ir pro Japão. Então, quando eu era de menor, com 17 anos, eu entrei como sócia, né? Mas gerente, porque eu não podia, sei lá, é um jeito diferente lá. Eu não era de menor. A gente teve que fazer um negócio ali, mas tava com meu nome legalmente na propriedade. E aí eu fui pro que eu pensava, vou voltar, ficar um ano lá, conhecer, depois eu vou voltar e vou casar e vou fazer minha vida. Mas o meu pai queria que eu tivesse a oportunidade de abrir a cabeça, que eu só saí do colegial, fui trabalhar só ali, aí depois abri a loja, já ia casar, e ele achava que eu tinha que ver o mundo, porque eu não tinha visto o mundo. E aí quando eu fui pro Japão, eu fiquei lá um ano, voltei, e depois eu resolvi não casar mais, desfiz a loja, resolvi que eu só ia estudar e viver diferente. E aí que eu fui mesmo fazer cursinho. Então, eu gostava de pintar quadro, porque quando eu estava na escola japonesa, a gente tinha escola de arte e pintura, e meu professor, Yamazaki Sensei, um professor muito legal, ele pintava óleo sobre tela. E eu fiz o curso com ele, tinha aula particular de pintura, e eu adorei. E eu continuei depois, né? Na época que eu tinha loja, conheci uma outra professora muito boa, em São Bernardo, fiz cursos com ela também. Numa época eu ganhei bolsa, porque é particular, mas depois não podia pagar, e ela me deu bolsa. E eu tive a oportunidade de fazer vernissage, de vender umas telinhas nas exposições dela, então eu tinha muito apreço, né? Eu gosto. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a pensar o que eu queria fazer como uma segunda coisa, né? Por quê? Porque eu fiquei um ano no Japão, voltei pro Brasil, mas depois eu fiquei nas idas e vindas, porque infelizmente o dinheiro que você junta não dá para você fazer tudo o que você quer, né? Não dá para pagar uma faculdade de medicina, não dá para você sobreviver ao mesmo tempo sozinha, porque meus pais voltaram pro Japão. E como é que você faz? Meu pai comprou uma casa naquela época, né? Então, assim, tem IPTU, despesa? Não dá, né? Mas como eu tinha essa iniciação de pintura, né, eu consegui um trabalho em agência de publicidade, mesmo sem nunca ter pisado em faculdade, como assistente de arte. E aí, com o que eu ganhava de madrugada trabalhando, porque agência naquela época vira, assim, agora também, né, mas naquela época virava tudo à noite, né, Uhum. A gente tinha que fazer coisas, marcação de letra, tal, e campanha enquanto não fechasse, enfim. Então eu ganhava mais em hora extra do que no meu efetivo mesmo, né, mensal. E aí a gente virava à noite fazendo anúncios para o jornal, né, Estadão, Folha, anúncios de imobiliária, enfim, coisas assim, escritas, nada assim muito ilustrativos, não era de festival de Cannes, nada disso, né, coisa assim do dia a dia, rotina, enfim, marcador de letra. E aí depois o pessoal achava assim, meus vizinhos, que eu tava gandaiando, que quinta-feira tinha os classificados quinta, sábado e domingo. Então, quarta-feira eu voltava de madrugada e sexta-feira, às vezes, eu voltava só no sábado de manhã. Todo mundo achava que eu tava ganhando, mas é porque eu tava trabalhando. Enfim, então eu tive essa oportunidade por conta, porque eu gosto de pintar, trabalhei e aí me sustentei e tal, mas era infinitamente muito difícil você conseguir tudo isso que eu tava querendo. E no meio disso tudo, né, a gente tem nosso lado pessoal, né, eu me apaixonei, queria ir pro Japão. Não queria ir pro Japão, queria estudar. Mas o meu namorado foi pro Japão. E aí eu pensei assim, acho que eu vou de novo, porque aí eu vou juntar dinheiro mesmo, né, uma bolada maiorzinha, mas eu vou voltar. Porque não dava pra ficar aqui, assim, do modo como tava, que eu achava que eu não ia conseguir ter fôlego. Fiquei doente e tal. Aí resolvi ir lá. Aí voltei. Dessa vez que eu voltei, eu fiquei praticamente os anos 90, indo e voltando, 10 anos da minha vida. Porque eu não consegui, né? Algumas vezes eu voltei, fiz tal, vestibular, não tinha passado, fui pra lá.
Só que quando fui pro Japão dessa última vez, eu fiquei 6 anos direto. Aí eu casei lá no Japão. Ah! Em que ano isso? Eu me casei em 1994. 94, tá. 94 lá no Japão. Porque assim, nos anos 90, eu fui, né? Em 89 eu fui a primeira vez. Nos anos 90, eu repeti, né? E aí eu fui em 93 de novo e voltei só no ano 2000. Fiquei direto. 7 anos, na verdade, né? Você 6 anos se casou lá em 94 e aí ficou até os anos 2000. Até os anos 2000. Aí eu voltei nos anos 2000. Na virada do ano 99 para 2000, né? Eu voltei em janeiro do ano 2000. Já casada. Já casada. Você se casou com um nipo-brasileiro ou um japonês? Descendente japonês que eu conheci lá. Certo. Mas que ele conheceu os meus pais na agência de turismo quando foi pegar passagem, foi no mesmo voo. E aí eu trabalhei junto com ele. E aí minha mãe, quando fui visitá-la, naquela época lá, antigamente, ela reconheceu ele na foto. Porque a gente se conheceu assim no avião, né? E trabalhamos junto naquela época. Eu casei lá. E aí eu voltei nos anos 2000 pra cá. E aí depois é que eu entrei na faculdade. Certo. Teve toda essa jornada aí de ir pro Japão para tentar juntar dinheiro, voltar para cá, o dinheiro não dá, volta para lá. E aí no final você se apaixona, casa, fica mais tempo ainda e só volta nos anos 2000. Isso. Só que daí ele foi trabalhar em Camaçari, né? Porque a empresa que ele trabalhava, ele já veio de lá, da empresa que ele estava no Japão, tinha contato com a empresa daqui do Brasil, né? Uma indústria plástica. Ele foi para Camaçari trabalhar. Naquele polo industrial ali. Polo petroquímico, isso. E aí eu fui morar lá 2 anos. Meu filho nasceu lá. Vocês têm um filho baianinho, então. É. E aí depois eu resolvi vir pra cá. Eu queria fazer faculdade lá ainda, né? Mas aí eu resolvi vir pra cá, pra São Paulo, porque aqui é onde acontece a maioria das coisas. E aí eu mudei. Eu falei, qual é a segunda coisa que eu amo? Né? Porque aí eu tenho menos tempo. Eu tenho que, né? Tô na vida, tenho filho. Medicina não ia dar, certo? É isso? Não ia dar. Então eu pensei, o que eu quero fazer, né? Eu amo ler livros. Uma segunda coisa que eu amo fazer eu sempre fui... 15 anos já era apaixonada por livros. Olha meus livros aqui. Meu sonho de vida era ter uma biblioteca. E eu falei, vou fazer alguma coisa de letras. Ou então vou fazer alguma coisa de artes. Passei em arquitetura. Estava fazendo também para educação artística. Mas depois eu vi que tinha produção editorial. Daí fui fazer produção editorial na Embi Morumbi, né? Que é onde eu me formei. E quando eu entrei, assim, me identifiquei totalmente. Os livros que eu já lia antes da faculdade eram os livros que eu tinha que ler depois que eu entrei. Aí a coisa deslanchou. Tudo que eu queria na vida era estudar, e aí quando eu comecei a estudar, fiz a faculdade, deslanchei, depois comecei a trabalhar, estagiária e tal. Como eu me formei em produção editorial, né, a gente tinha uma grade muito vamos dizer assim, né, não só voltada para a feitura do livro impresso, mas todo tipo de edição de conteúdos multimídias que estava começando a aparecer na internet, e-learning, novas mídias, né? Não tinha rede social ainda, mas já tinha uma internet de escada que estava começando a ficar melhor. Então eu fui para a área de tecnologia, porque eu passei em alguns processos para ser estagiária em editoras, né? Mas era longe, mas tinha uma empresa inovadora diferente. E aí conversando assim, né, com meu pai em casa também, eu fiquei pensando, eu tenho que ter uma vantagem, eu não tenho idade, né? Quer dizer, eu já tenho idade avançada, eu não tenho idade, assim, eu não sou jovenzinha como todo mundo, né? Eu fiquei fora, quando eu voltei eu fiz aula de domingo, porque quando eu saí do Brasil, a gente usava filtro de barro, não existia computador e a máquina de datilografia, né? Máquina elétrica, eu trabalhei na agência com máquina elétrica. Eu voltei e tinha internet, fui fazer de domingo um curso de computação para saber como é que abre o Google, não tinha Google, desculpa, o Office, né? Como é que faz um Word, um Excel. Então eu falei, eu preciso ter alguma coisa diferente, né? E aí se for em tecnologia, que era lugares que as pessoas não sabiam como é que tinha que ser, estavam se contratando gente que não era exatamente de novas mídias, porque não tinha uma faculdade ainda assim, contratava-se produtor editorial, jornalista, diretor de arte, cineasta para fazer, né, as coisas. Aí eu falei, vou fazer aqui, porque também é mais perto da faculdade, enfim, o valor era o mesmo, né? Mas eu não vou me atrasar para ir para a faculdade. Isso me abriu portas, porque ficou diferenciado no meu currículo. Foi na época do boom das escolas de informática, né? A gente chamava de informática na época. É isso mesmo. E eu trabalhei numa empresa que fazia cursos de treinamentos pelo computador,
para cursos educacionais para treinamento corporativo. Então, eu fazia roteiro das telas, porque como produtora editorial, a AMB dava uma segunda titulação em nível superior para roteiro de cinema, teatro e televisão. Então, eu trabalhei nisso. E aí eu fazia conferência e qualidade. E no Japão, eu trabalhava com peças de carros que não tem nada a ver a peça, o produto, mas era com qualidade. Então, eles aproveitaram que eu já tinha de entendimento de processo de qualidade lá do Japão, metodológicos, porque tinha que aplicar um processo, não tinha processo estabelecido na área. Então, a gente foi fazer protocolos, foi criar documentações para o e-learning que estava nascendo no Brasil. E eram empresas grandes, como o SAP, Brasil Telecom, né? Então, eu entrei para fazer isso. E aí foi legal, porque eu conheci um outro lado, trabalhando com designer, que era quem fazia, então, a interface gráfica, trabalhando com programadores para fazer toda a parte, né, de onde que vai hospedar o site, né, como é que vai ser, então, a parte de programação, web designer, né, que faziam os dois, né, fazia mediação, e eu fazia um pouquinho da parte de negócio, na verdade ainda não era assim tão desenvolvida, mas se for dizer, ficava só mais no roteiro, era assistente no roteiro. Mas o roteiro você enxerga tudo, porque é onde ele tem o planejamento do todo, que é mais ou menos o que o produtor editorial faz, ele cuida de toda a cadeia produtiva do livro, né? Ele não só faz a parte do texto, mas faz parte da gráfica, faz a parte de impressão, divulgação, publicação. Então, para mim, parece que encaixou como uma luva tudo. Foi muito legal essa parte, eu aprendi muito. Foi um período bacana, pelo como você conta, assim, né? De estágio. Foi muito, assim, rico, porque aí eu conheci pessoas que trabalhavam com Illustrator, eu não tinha Illustrator na época, mas enfim, era outro, CorelDRAW, com outros, né, outros tipos de coisas que pra mim era muito novo e eu não tinha acesso. Aí eu fui ter acesso, Flash, Dreamweaver, HTML, estava nascendo, não tinha CSS, enfim, então assim, fui olhando e aprendendo, né, foi bacana, porque eu já fui inserindo no mundo novo, então eu acho que a minha, assim, a minha direção, a minha escolha foi legal lá, né, porque aí isso me abriu portas. E eu conhecendo também o pessoal da faculdade, network, aí eu fui trabalhar, né, fui indicada para trabalhar em outros lugares. Eu trabalhei na PUC São Paulo, né, na Pontifícia Universidade de São Paulo, porque tinha esse primeiro estágio que eu fiz eram formados por professores da PUC. E um professor fundou um departamento dentro da universidade e me levou para trabalhar dentro da universidade, né, para fazer cursos para a pós-graduação da PUC, oficiais. Então lá eu me desenvolvi mais. Porque aí lá, porque PUC tem nome, tinha projetos com a Petrobras, né, da Universidade de Petrobras. Então entrou também via esse departamento que eu coordenava, ajudei a montar o departamento. Como eu era mais velha, de idade, então tinha mais maturidade, então acho que as pessoas também aproveitavam, né, esse outro lado. Se eu não era jovem, por outro lado eu tinha uma outra maturidade, né. Então também foi muito bom. E ali da PUC eu fui contratada depois para trabalhar na Sky, com televisão interativa. Então, isso foi me dando, assim, muito know-how para essa área de tecnologia, para essa área, assim, interessante de coisas híbridas. Como trabalhar e se amoldando, né? Desde criança, amoldando a 2 culturas, amoldando a 2 línguas, amoldando a 2 países, e agora, né, a 3 interfaces, né? De programação, designer e você que faz aí a ponte com tudo. Certo. Então, assim, foi muito bacana esse aprendizado. Eu não posso deixar de perguntar, eu sei que já faz 20 anos, né, praticamente, a sua graduação, mas você teve já um trabalho sobre a imigração japonesa no Brasil durante a graduação. O que você se lembra desse trabalho que já tem quase 20 anos? Né? O que você se lembra dele? Eu lembro tudo. A faculdade para mim foi tudo. Como eu disse para você, entrar para a faculdade foi a segunda coisa, porque a primeira foi para o Japão, né, que mudou a minha vida particular, mas a faculdade mudou tudo. Quando eu entrei na faculdade, eu estava trabalhando também, né? Fazia faculdade, eu tinha filho, trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, meu marido cuidava do meu filho, levava ele para a escola e tal, e tinha que fazer o TCC. Quando chegou na hora de fazer o TCC, eu já estava interessada e me questionando com várias coisas, porque na faculdade você se depara, né? Eu estou fazendo comunicação, teoria da comunicação, identidade, as realidades, as culturas, você se pergunta muito, você começa a ver o mundo, você fica crítica das coisas. O seu lugar no mundo, qual é o seu lugar no mundo, né? E talvez isso tenha a ver também, né, Ellen, sei lá, desculpa te interromper, mas acho que isso também tem a ver com o fato de você ter feito a faculdade tardiamente mais madura, né? Talvez esse tema 10 anos antes não te despertaria tanto interesse assim quanto despertou já nos anos 2000, né?
Então, mas na verdade é isso mesmo, porque quando eu era criança, eu evitava ficar pensando qual é meu lugar. Meu lugar é aqui, ali, tudo bem. Mas depois, na faculdade, eu já estava trabalhando na Sky, com televisão interativa, e a gente estuda tanto sobre teoria crítica, teoria da comunicação, os meios de comunicação, a escola crítica que vai falar, né, o que é isso que você está mostrando para a população. E aí a gente vê que o comércio, né, tem muita coisa que a gente precisa melhorar, né, não é só venda, enfim. E aí eu fui acordando por algumas coisas e fui pensando o seguinte, eu preciso, assim, olhar um pouco para mim, que era uma coisa que me incomodava, olhar para mim. Nos anos, assim, quando eu tinha 16 anos, eu li um livro, que é um livro que falava sobre o poder do mangá. Esse livro existe ainda na pesquisadora, né, da USP, e mexeu muito com a minha cabeça, porque o que acontecia nessa época? Começou a se popularizar o sushi no Brasil, né? A comida japonesa, a cultura japonesa, e eu ficava pensando naquele processo, eu não sei se eu gosto ou não das pessoas sabendo tudo sobre a minha cultura, né? Enfim, não sei. Enfim, eu pensava, mas assim, não pensava criticamente não, mas eu ficava reparando. E aí eu li esse livro e ele fala, né, desse comportamento do Brasil, do Japão, do brasileiro, do japonês, porque ela foi fazer a tese de doutorado dela no Japão. E é que muitas das coisas que eu li lá ficou na minha cabeça, e eu passei pela experiência de estar no Japão, e aí na faculdade eu fiquei pensando o seguinte, chegou a hora de fazer uma coisa que eu quero fazer uma coisa cultural, uma coisa que tenha valor, uma coisa que seja legal, e eu quero uma coisa que me toque, que tenha sentido para mim. Então, tinha um projetinho na faculdade de fazer visitas culturais aos museus, e existe um museu, né, ali na São Joaquim, né, que é o Museu da Associação Cultural Japonesa, e eu fui fazer um trabalho lá. Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de audiovisual, e eu montei um projetinho de fazer visitas, né, dentro do museu, escolhi essa visita, e a gente entregou o trabalho e acabou o semestre. E aí a gente reclamou com a coordenadora, porque eu queria fazer um trabalho melhor, eu queria tal, a gente era meio pentelha ali da produção editorial muito crítica. Quando fechou o semestre, ela teve um budget que sobrou, ela chamou todo mundo e falou, olha gente, sobrou um budget na área, eu vou, então, fazer o que vocês querem. Vamos promover, fazer um projeto legal, audiovisual que vocês querem, né, que fique inteiro, que vocês aproveitam e tal. No final, como terminou o semestre e não ia valer nota, não sei se é por causa disso, mas o pessoal não quis, mas eu quis. Eu falei, não, eu quero. Eu quero fazer um projeto, eu quero fazer um documentário, eu quero fazer isso, aquilo. Eu e mais uma amiga nos embrenhamos. Daí a gente fez o roteiro, eu nunca tinha feito roteiro, mas tive aula de roteiro, né, porque tinha isso na faculdade. Fiz o roteiro, fui lá, falei com as pessoas no Bunkyo, pedi para entrevistar, eu queria falar sobre a imigração japonesa no Brasil, entrevistei meu pai, minha mãe, queria me enxergar, entender por que o povo sai de lá e vem para cá, em 1908, né, para vir para um lugar tão distante, numa terra tão desconhecida. E esse trabalhinho resultou num documentário de 15 minutos, né, que a gente fez, né, que depois eles me deram também, eu tenho até aqui, enfim, passou em alguns aniversários aí da imigração japonesa, então eu fiz o meu TCC baseado em a imigração japonesa no Brasil. E foi em forma de documentário, é isso? Não, então, porque a produção de história é assim, você tem que fazer um livro, a peça principal. O livro não precisa nem estar completo, mas tem que ser um livro com alguns capítulos. Então eu fiz um livro de contos, que eu mesma escrevi, né, os contos, e tem que, como é multimídia, formação multimídia, você tem que ter outras mídias. Eu fiz um documentário de 15 minutos, que era esse que eu aproveitei do budget do ano passado, né, do TCC, do 7º semestre, e eu fiz também um calendário de mesa, que tem que ter alguma coisa também complementar, impresso. Então, com isso, eu aprofundei meus estudos na imigração japonesa, porque era o tema do TCC, que eu gosto, né, disso. E por que eu escolhi audiovisual? Porque quando eu entrei na faculdade, lembra que eu falei que meu marido estava trabalhando, eu tinha filho? Eu também não consegui pagar o primeiro ano. Eu entrei e fiquei inadimplente, tive problema. Depois, assim, meu marido, né, tava em Salvador até ele mudar pra cá, né? A gente tinha comprado um apartamento em Salvador, vendemos, ele voltou pra cá. Então tava assim, aquela bagunça financeira também, né? E aí eu fiquei inadimplente. Chegou uma época na faculdade que foi assim, porque eles vão trancando, né? Você vai pegando do colega, login e tal, você acessa os materiais, mas chega uma hora que, pronto, se você paga, você paga. E assim, na hora H, você tem filho, né? O seu filho é prioridade. E eu falei, gente, se não der, eu vou parar. Aí eu fui falar pra minha orientadora, até me emociona como eu falo sobre isso, mas eu falei pra ela, eu vou parar de fazer faculdade por causa disso. Ela olhou pra mim, ela falou assim, Ellen, você não vai parar de fazer faculdade. Eu era uma das melhores, né, assim, porque eu estudava muito, já mais madura, e nada de inteligência, só porque, né, era mais, talvez, consciente, né, não bagunçava muito.
E ela falou assim, não, faz o seguinte, faz um projeto, porque você vai ter que continuar. Mas eu já tinha passado, no segundo ano, de fazer iniciação científica, porque com iniciação científica você ganha bolsa. Então, no segundo ano eu entrei com iniciação científica, fiz um projeto de iniciação científica que era investigar o documentário brasileiro. Então, eu estudei o cinema de João Moreira Salles, que é um documentarista brasileiro, comparando com o cinema de Eduardo Coutinho, que é outro documentarista brasileiro. E esse foi o meu tema na iniciação científica, que eu fiz porque eu precisava de grana. Mas foi ótimo, porque eu aprendi. E aí, quando chegou lá no finalzinho, eu falei, eu vou parar, né? Porque agora não dá mais, tal. Já não, iniciação científica uma vez só que dá pra fazer, já não tem mais como. Porque aí eu tinha o desconto, era não pagar mensalidade, né? Que já era bastante coisa. E aí ela falou assim pra mim, não, faz um dossiê de tudo que você já produziu aí, né? Iniciação científica, das coisas que você faz, do trabalho que você tem e tal. Fiz, mandei e tal. E aí depois, né, passou um tempinho e falei, não vem resposta, eu tô indo agora pra fazer, né, pra não ficar assim com o nome sujo e tal. Daí ela fez o seguinte, não, tenho certeza, eu já falei com o reitor que você vai conseguir uma bolsa aqui. Ela abriu a bolsa dela, porque era orientação, então a gente tem sozinho com orientador. E eu tava fazendo TCC sozinha, né, porque eu era uma doida, como eu não tinha horário, eu tenho filho, meus horários tudo bagunçado em relação a todo mundo, eu fiz sozinha. Era mais fácil fazer sozinha. Aí eu falei pra ela assim, vou parar. Ela abriu a bolsa dela, a gente tava lá. Ela tirou um cheque em branco, assinou e falou, vai agora ali na administração e fala assim, completa o valor, deixa ali como cheque calção pra você não perder a matrícula, pra você não perder assim o vínculo com a faculdade, porque você vai conseguir. Juro, eu desci ali, não tem nem palavras pra falar. Ela tirou um cheque em branco e te deu. Assinado. Mas ela ficou na sala de aula, porque embaixo tem atendimento ao aluno. E fechava tipo 8 horas, 9 horas. Mas ela se envolveu pessoalmente, assim, na sua questão. Pessoalmente, minha orientadora. Na hora que eu desci lá, você não acredita, eu tava lá no balcão pra fazer o acerto, ele falou, saiu a sua bolsa. E eu devolvi o cheque pra ela. Olha só, você nunca precisou usar, então, o cheque calção dela? Não. Mas foi bom você saber que aquela professora estava disposta a, né, fazer isso para ver você continuar a estudar. Então, olha só. As pessoas, quando eu fui trabalhar no Japão, eu trabalhei como DKSEG. Eu voltei para lá no doutorado e fui visitar a família que eu trabalhei como DKSEG, porque eu fiquei 6 anos nessa empresa, e eles me perguntaram assim, como você conseguiu, né, como uma trabalhadora e agora está fazendo doutorado, porque nem japonês faz doutorado aqui no Japão. Eu falei o seguinte, é porque eu tive a sorte de encontrar boas pessoas na minha vida. Porque assim, eu falei dessa professora, mas no meu percurso de vida, eu tive outras professoras e, coincidentemente, até no doutorado, o primeiro nome de todas as professoras se repetem, é Maria. Todas Marias me ajudaram e outros também professores ou chefes que me abriram o caminho, entendeu? E amigos também, que até hoje me ajudam. Então, eu acho que isso faz a diferença. Mas eu acho que tudo isso é porque a gente, né, tem que se comunicar, conversar... Enfim, bom, não sei. Deus me ajudou. É os encontros da vida. E aí, 5 anos depois, aqui, pelas minhas contas, você resolve fazer um mestrado. Como é que veio essa vontade de fazer um mestrado? Você tinha vontade de fazer logo depois da graduação, mas teve que esperar por motivos pessoais, econômicos? Ou o desejo de fazer mestrado veio mais pra frente? Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente terminou a faculdade, eu por mim estudaria a vida inteira. Na verdade, eu, desde que era criança na escolinha, quando mandavam lição de casa, eu reclamava, tá? Mas eu adorava, assim, quando tinha muita coisa pra fazer, muita tarefa. E na faculdade é muito difícil, porque você sai, né, sai às 10h40 até você voltar pra casa. Eu tive uma amiga que todos os dias me levou de carona para mim não perder o ônibus, para mim poder ficar até o final da aula, porque eu era o tipo de aluno que eu queria correr atrás do professor perguntando dúvida, né? Então tive toda essa ajuda. Ela fez faculdade, eu tô lembrando dela por causa disso, ela fez depois jornalismo, que a gente tinha muitas disciplinas em comum. Eu queria até continuar fazendo, mas para mim eu tinha que começar a trabalhar, tenho filho e tal, então não deu, né? Então eu fui trabalhar lá na Sky, mas eu pensei, né, sempre pensava que eu queria continuar de alguma maneira. Então, o que eu fiz? Eu ganhei bolsa de estudo para fazer a pós-graduação, mestrado lá na USP, na IMB. Aí, uma outra professora falou assim para mim, Ellen, eu tô fazendo, eu não sei se ela fazia mestrado ou doutorado, acho que é doutorado lá na USP, na parte audiovisual, eu conheço o professor, eu conheço você, eu sei, né, do seu trabalho, tal, do seu documentário e tal, você vai conseguir fazer lá na USP, vai lá fazer, né? E aí ela pegou todo o material dela,
assim, as apostilas. Ela falou, dá uma lida, vê se você gosta, tal. Me impressou, eu li, depois eu devolvi para mim poder fazer um projeto, tal, e pensar de fazer um mestrado. Então, já tive uma pessoa que já foi me direcionando, sabe? Vai fazer tal coisa, assim, porque depois da faculdade você fica meio perdido, né? E aí, o que aconteceu? Lá no trabalho, a gente estava numa época que eu era profissional, estava trabalhando assim, eu tinha que trabalhar, a gente tinha projetos grandes com a Rede Globo, Globosat, né, que transmissora da Rede Globo. Então, assim, não dá para largar, né? Tinha Olimpíadas, tinha Big Ball do Brasil, essas coisas que a gente fazia, dos mosaicos interativos. E eu queria, assim, mudar de área, sabe? E tava tendo uma reestruturação grande, a Sky foi comprada, né, pela DirecTV, teve fusão e tal. E nessa época tava se falando muito no Brasil qual ia ser o sistema que ia ser adotado para o High Definition na televisão, né? E também estava se falando no Brasil sobre cybercultura, porque estava nascendo novas mídias digitais, né? Então, vários, né, Negroponte, livros, assim, Pierre Lévy, né, que vem com cybercultura, estava sendo muito falado, que é um filósofo francês. Nessa época, uma faculdade chamou ele para dar uma palestra, né? E chamou também a ministra da Cultura, enfim, mandaram um representante, outros professores, né? E essa faculdade que eu estou falando é uma faculdade que tem um professor que era um assessor acadêmico lá e me convidou para dar uma palestra porque eu trabalhava com televisão interativa, que já tinha High Definition desde os anos 2000, né? E aí eu fui dar uma palestra. Eu dei uma palestra, como era uma palestra de uma semana de simpósio, repercutiu muito porque tinha nomes internacionais, não era uma palestra nacional. A própria AMB, onde eu trabalhava, me chamou depois para dar uma palestra, ficou sabendo que uma aluna da AMB foi dar uma palestra na outra faculdade que tinha Pierre Lévy, então me chamou para dar também lá a palestra. E aí foi legal porque, assim, eu também conheci várias coisas e conheci um outro lado, que era o lado, assim, de faculdade, do outro lado, né, você palestrando para o aluno. E os alunos parece que gostaram, não sei se foi didática, não sei, gostaram, pediram pro coordenador lá se dava para ter uma aula assim e tal, não sei qual que foi direito, porque eu não tô lá para ouvir, eu só ouvi os alunos depois. Eu sei que depois dessa palestra veio um convite para mim participar como professora lá, dar algumas aulas. Só que eu não falei assim, olha, não dá, porque assim, o salário tem que pelo menos, né, porque não dá para largar um e vir pro outro. Então, a gente ficou negociando durante um ano, depois como teve a fusão, congelaram os salários, né, os aumentos, e aí a faculdade abriu uma vaga de coordenadora, aí eles conseguiram me contratar e eu fui. Então eu caí meio como professora na área que eu tô hoje, que eu sou professora, convidada. Daí eu comecei a trabalhar lá. Você não tinha nem mestrado na época? Isso, não tinha. Então eu estava trabalhando lá e já entrei como coordenadora. Só que você imagina, é uma faculdade muito boa, muito bacana, com uma outra estrutura diferenciada, e tinham professores que davam aula na UNB, que foram meus professores. E eu era chefe agora, eu era coordenadora dos professores que foram meus professores, né? E eu não tinha mestrado, eu só tinha feito a graduação. Eu tinha feito um lato sensu de arquitetura da informação, porque a Sky pediu para fazer, porque estava nascendo na interatividade, precisava qualificar o pessoal. Então, eu tinha feito a arquitetura da informação na faculdade Impacta FIT, porque não existia em outra, então fui fazer lá, né, como lato sensu. Mas aí agora, em outra situação, eu estava lá trabalhando, e eu fiquei pensando, não, eu quero ir para frente, quero me desenvolver, quero fazer, né, as coisas, e uma maneira de conciliar. Saí da Sky, estava então trabalhando nessa faculdade, porque eu achei que trabalhando no mundo acadêmico eu ia ter mais tempo para me dedicar. Lego engano, era muito trabalho, era muita coisa para resolver, muito aluno, muita coisa de DP, muita coisa Até porque você era coordenadora, né, assim, Isso. Não professora, né? Verdade, mas alguns professores falavam para mim assim, Ellen, você tem que parar um pouquinho para, né, puxar o seu currículo e tal, eles me davam conselhos e tal, e meu chefe até falou isso para mim, né, vai lá na PUC que vai dar para você fazer uma coisa assim com bolsa e tal, porque ele era de lá. Eu falei assim, eu quero aquela ideia que a minha professora falou antigamente, quando eu não conhecia ninguém, que ela falou que eu sou capaz, que eu consigo, eu acho que eu vou tentar lá na USP, né? Porque daí, assim, não deve pra ninguém, não pago e ainda tem bolsa, porque, assim, a bolsa que eu tenho em outra faculdade vai servir pra não pagar mensalidade. A bolsa que eu tiver na USP vai servir pra mim comer, né? Que eu já tenho filho e família, né? Tem que sobreviver. Se eu tiver que parar de trabalhar ou alguma coisa assim. Então eu fui fazer isso. Só que daí tá tendo reestruturação dentro da empresa. Então foi assim, eu pedi uma tarde, eu fiz um acordo. Eu trabalho até de noite, sempre virava... Não vira noite, lá não pode. Ficava até mais tarde, né? Mas enfim, tinha que trabalhar de sábado, eu trabalho em casa, mas assim, me deu uma tarde que eu faço uma disciplina na USP como ouvinte. Aí meu chefe, a gente fez esse acordo, eu fiz isso durante, acho que um semestre, 2, para conhecer, saber como é montar um projeto.
né? E numa dessas aulas que eu fiz como ouvinte, eu conheci minha orientadora, que eu gostei dela, eu falei, eu queria ficar com ela, né? Gostei da qualidade. É outra Maria, né? É outra Maria. A primeira Maria foi a Maria Cristina de Almeida, lá na graduação, na Anhembi Morumbi, e aí você conheceu na USP a Maria Cristina Palma Mundioli, é isso? Essas foram as orientadoras, mas eu tive outras Maria, né? Eu tive uma professora chamada Maria de Lourdes, a Malu, né? Maria de Lourdes, Maria de Lourdes Eleutério, que ela era um espetáculo de pessoa que abriu a minha cabeça para o mundo crítico, foi a primeira coisa. E outra professora, que é a Mazé, professora que era coordenadora do curso de produção editorial, que deu budget para a gente poder fazer o documentário. Muitas Marias no caminho que ajudaram. Isso. Maria José Rosolino, o nome dela. E aí eu tô ali fazendo como coordenadora, eu vi a necessidade de fazer o mestrado, e era uma coisa que eu queria, né? Então eu tentei, eu fiz assim, só sai um mês antes, né, da prova que sai quais são os conteúdos que vão cair. Então eu fiz uma programação do que eu tinha que ler por dia, quantas páginas eu tinha que ler por dia, e aí eu falava assim pro meu marido e meu filho, ó, eu trabalho o dia inteiro, eu só tenho esse horário, ninguém entra no quarto. Fica todo mundo na sala, no quarto, e esse horário eu vou ler, estudar e fazer o resumo disso, ninguém entra. E ficava fazendo assim, sabe, matematicamente eu fiquei dividindo, fazendo as coisas e me esforcei muito. Aquele ano eu passei na primeira fase, olha, ainda bem que eu não passei na segunda, porque eu não ia poder participar, eu tive um problema particular e tive que voltar pro Japão por um problema de família. Mas eu voltei só por 20 dias, e depois eu voltei pro Brasil, mas eu ia perder a prova da segunda fase. Mas tudo bem, não passei. Mas foi um treino. Aí no segundo ano eu fiz a mesma coisa, e aí eu passei. Eu entrei em 2012, então, no mestrado, mas eu entrei e pedi gentilmente que me deixasse continuar trabalhando, porque assim, né, se pudesse, eu fiquei então 1 ano trabalhando e fazendo mestrado, e depois eu tinha o projeto de tentar fazer a pesquisa de dados no Japão. E aí eu fui fazer a pesquisa de dados no Japão, e aí sim eu saí da faculdade, porque não dava mais para trabalhar, porque eu tinha que ir para outro país, não ia dar mesmo. E foi assim, a bolsa saía, o resultado, em maio. Você tinha que aplicar, assim, meses antes, né? Em dezembro você já está correndo atrás disso. Só que você começa a trabalhar na faculdade, a aula começa em fevereiro, depois do carnaval, o seu semestre. Em janeiro você está empregada. Se você tiver empregada, janeiro, fevereiro, março, você ganha 3 meses, né? 3 meses, 4 meses de salário. Em maio, se você passar, em maio você tem que abandonar os alunos. Como você faz isso, né? Eu não tinha coragem de fazer. Como é que você faz isso? Você vai abandonar o aluno no final do semestre, mas ao mesmo tempo, poxa vida, se eu sair antes, eu vou ficar sem o pagamento. Mas eu falei, gente, nessas horas, aí a gente pensa assim, qual é... Eu sempre pensava no meu pai, não sei se todo mundo é assim, eu penso no meu pai, como meu pai é. Meu pai é do tipo que ele é um estrangeiro que vem pro Brasil, ele sofreu muito, ele foi enganado, sabe, de várias maneiras, porque é muito inocente, enfim. Mas assim, ele sempre falou pra mim, prefiro, né, ser a pessoa que é enganada do que a pessoa que engana. E eu também fiquei pensando isso. Aí eu falei, gente, se é pra ser, vai ser. Daí eu me desliguei no final do ano e apostei que ia conseguir, né? Porque se conseguisse a bolsa, tudo bem. Graças a Deus, aí pude só, nesses meses que eu tava lá, né, ficar mais focado no estudo. E aí eu vi o que é só você estudar e não trabalhar. A primeira vez na vida que eu só estudei e não trabalhei, né? Assim, desde o colégio, né? E daí eu consegui passar. E aí eu fui pro Japão. Certo. Então isso foi muito legal. Você gostou dessa sensação que você teve ao se dedicar exclusivamente para os estudos? Desculpa, eu menti. Na verdade, no cursinho, quando eu voltei do Japão e eu tinha dinheiro, enquanto eu tinha dinheiro, teve alguns meses que eu não trabalhei, alguns semestres. Aí eu consegui só estudar. Mas nesse sentido de escola regular, foi a primeira vez. Porque até a 8ª série, na 7ª, 8ª, eu já estava trabalhando. Colegial todo trabalhando. Faculdade trabalhando. E aí foi a primeira vez que realmente... E aí deu a diferença. Eu fiquei pensando, gente, como... O que é isso? Porque eu tinha o dia inteiro para ler o que eu queria. Sabe? Eu fiquei pensando, gente, como assim? Olha o mundo, um outro mundo. Você pode se dedicar para aquilo que você, né? Para você mesmo. Eu me senti assim, a dondoca que faz tudo que quer, que não trabalha, sabe? Uhum. Não, mas é diferente. Eu não tô dizendo assim, que não tem ganho quando você trabalha. Eu acho que tudo que eu sou hoje é fruto de tudo que aconteceu. Mas eu senti muita diferença. Na época que eu estava no mestrado, eu participava também
do mestrado, então a gente tem aulas toda semana, 2 ou 3 disciplinas, então 2 ou 3 vezes você tem que ir para ter a aula, mas eu também participava ativamente como pesquisadora. Então eu fazia parte do grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa que já estudava telenovela, CTVN. A gente se encontrava de sexta-feira das 2 às 8 da noite e ficava todo mundo ali, a equipe de 12 pessoas, pesquisadores. Eu aprendi muito, era muito difícil, muito hard. Nós éramos uma equipe que coordenava Brasil e México, coordenávamos um projeto internacional ibero-americano, e os próprios, então, pesquisadores, mestrandos e doutorandos recebiam conteúdo em inglês ou em espanhol para validar dos outros países. Então, eu aprendi a fazer pesquisa ali, sabe? Era difícil, ficava ali muito tempo, tinha que fazer tudo durante a semana para na sexta-feira estar tudo certinho, para fechar o conteúdo, para mandar, porque o livro é publicado, né? Pelas Sulinas, e até hoje existe esse grupo de pesquisa. A minha orientadora era vice-coordenadora. Depois ela abriu, né, ela separou e abriu o próprio grupo de pesquisa, que é onde eu estou agora. Mas eu aprendi a fazer pesquisa lá na USP. Se você tem o dia inteiro para estudar, para fazer, né, os trabalhos, porque assim, não é que você não faz nada. Você tem que fazer as disciplinas, tem que fazer o seu projeto, escrever, pensar o que você tem que escrever no mestrado e ler. E eu trabalhava no grupo de pesquisa. Então, toda semana tinha produção para entregar, porque o livro tinha que ficar pronto no final, antes do final do ano, né, que fechava o ano, é o anuário. Né? Essa é uma boa discussão, inclusive, né? Sobre mestrado, sobre doutorado, o quanto isso é trabalho. Né? Eu acho que é trabalho. É um trabalho intelectual, mas é trabalho. Sim, né? Na verdade, a gente precisava era ter uma produção muito maior do que a gente tem intelectual. Né? É verdade. Eu acho que isso faz parte do desenvolvimento de uma nação. Que a gente precisava ter... Se é um trabalho de verdade, quer dizer, você tem que ter um pouquinho de infraestrutura, né? Você tem que ter seguro-desemprego, você tem que ter direito a férias, 13º, porque você, com bolsa, você não tem direito a nada disso, né? Você não tem isso. Porque a priori, né, não é bem um trabalho, sei lá como é que é. Um trabalho mal remunerado. Ellen, aí eu preciso te perguntar sobre o trabalho de conclusão, né? O trabalho que você conduziu no mestrado sobre telenovela e identidade no discurso de imigrantes brasileiros. O título completo é A Telenovela e a Produção de Sentidos de Identidade Brasileira no Discurso de Imigrantes Brasileiros no Japão. Conta um pouquinho pra gente sobre esse estudo. É o seguinte... Esse projeto é um projeto que eu fiz com muito amor e carinho e de vida. A minha ideia era, eu quero ir para o Japão, eu quero fazer alguma coisa, né, com o Japão e com televisão, porque a Maria Cristina Mangioli deu uma disciplina de televisão, identidade, culturas, mediação, estudos culturais, e eu amei, e eu queria fazer com ela. E ela falou, eu só estudo televisão. Eu entrei com um projeto de cinema, porque era onde eu fiz a iniciação científica, né? E ela falou, mas o meu estudo está voltado para televisão. Eu mudei o projeto que eu queria ficar com ela. E ela permitiu que eu ficasse com o tema, que é a imigração japonesa. E ela é uma pessoa que falou para mim, ela dá toda a liberdade para você correr atrás, né? Então, eu fiz várias disciplinas em outras áreas para conseguir ter a bagagem para fazer isso, porque era um projeto meu. Eu queria entender, eu queria me entender, eu queria me aprofundar. E eu ficava pensando o seguinte... Eu fui essa brasileira que está no Japão, que está trabalhando e está até hoje lá, com quem eu vou falar. E eu só voltei para o Brasil porque eu não tive filho. Porque se eu tivesse filho, talvez eu tenha ficado lá como eles ficaram, porque a ideia deles era voltar para cá e ter a vida deles aqui. Mas como lá tinha condições melhores para criar um filho, né? E a maioria foi sem faculdade, sem estudo, acabaram ficando. Então mexia muito comigo essa investigação, tentar entender. Qual que é esse projeto? O projeto é o seguinte. Eu estava num grupo de pesquisa que estuda telenovela. Não sei se vocês sabem, mas produto cultural brasileiro de exportação, né? O maior produto cultural de exportação é a telenovela brasileira. A telenovela brasileira tem uma qualidade, né? Ela vai para muitos países, né? Ela é internacionalizada. Ainda não tinha essa coisa de Netflix como a gente tem agora e essa hibridização toda, né? Mas de qualquer maneira a televisão estava hegemônica. O conteúdo da telenovela hegemônico. O brasileiro assiste telenovela por hábito dentro do Brasil. Quando ele vai para outro país, ele leva parte dos hábitos dele por motivos diferentes do que ele usa aqui, né? É porque ele quer lembrar do Brasil, né? Enfim, né? E ele assiste lá. E a gente detectou que ele assistia até mais telenovela do que telejornal. Primeiro porque não tem tempo de ficar assistindo telejornal no horário, né? Mas essa telenovela você pode gravar, você pegava com fita cassete, gravava,
pedia, né? Eles também pediam telejornal gravado, mas enfim, fica ligado com a ficção, quer se distrair daquele mundo cansativo. Então eu falei assim, eu quero investigar o imigrante brasileiro no Japão. Eu estou estudando telenovela, então eu vou fazer um projeto que vai usar a telenovela como produto midiático de comunicação, que ele assiste lá no Japão, e o que ele faz com isso? Então eu fui estudar a recepção da telenovela. Significa que olhar como é que a pessoa assiste telenovela e o que essa telenovela, o que ele recebe, o que ele faz com isso, que diferença faz na vida dele, qual o aspecto que eu quero olhar, né? Porque a gente pode ter vários aspectos. Sobre o ponto de vista dessa mediação que ele tem com a telenovela, da identidade cultural dele, né? Então tem tudo a ver comigo. Ele assiste a telenovela brasileira, que é o conteúdo dele, né, do Brasil, do país que ele ama, que ele nasceu, que ele vive, que ele viveu, né, a maioria da vida dele, foi pro Japão assistir lá. E aí, quando chega lá, ao assistir isso, que é a representação do que ele era, do povo dele, né, e ele tá numa outra situação, num outro local social, como é que isso mexe com ele? O que ele produz? Que sentido ele produz de identidade brasileira? Que vínculo existe? Qual é a materialidade que eu faço para analisar isso? Porque a gente está falando de pesquisa científica, né? Não estamos falando de impressões, de o que acha. Onde é que eu vou olhar o meu corpus da pesquisa de análise? É no discurso. Então, a gente estuda, lá no meu grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa atual, que eu estou agora, que chama GELIDS, né? Linguagens e Discursos nos Meios de Comunicação, que é minha professora orientadora, né? É a coordenadora, ele estuda discurso. E naquela época já do CTVN, a gente já tinha essa linha da minha ela era vice-coordenadora lá, e nós tínhamos essa linha de discurso, que era o que eu estava estudando no mestrado, então eu vou estudar o discurso que ele produz depois que ele vê a telenovela. O que ele fala, entrevista, o que ele me fala sobre a vida dele, e vou fazer análise sobre isso. Então a telenovela, né, o título, a telenovela foi a telenovela Amor à Vida. Eu terminei em 2014, mas eu fui em 2013 para lá, estava passando essa telenovela, é a novela das 9, a telenovela e a produção de sentidos, quer dizer, o que ele produz de impressões de sentidos em relação à identidade brasileira dele, que está ancorada na análise que eu vou fazer do que ele conversar comigo, né? Então, eu usei o tema, usei uma metodologia, né? E eu tenho um corpus ali para analisar. Então, a pesquisa vai investigar isso. Como isso funciona na prática? É o seguinte, grandes desafios. Para você fazer isso, você tem que estar junto com a pessoa, né? Você pode adotar várias técnicas, eu adotei essa. Eu queria não só o que ele me fala, porque a fala, o discurso, você passa aquilo que talvez você queira agradar a pessoa naquela hora, que você olha para a cara do pesquisador e talvez você queira inconscientemente falar ou ajudar ele na pesquisa, né? Então, o discurso, a mediação da fala, ele passa por esse lado também intencional, de julgamento de valores, né? Mas tudo bem, isso também é uma coisa que a gente considera na análise do discurso. Mas eu quero ver antropologicamente, etnograficamente, né? Então, fui estudar as teorias etnográficas para entender como eu analiso um ser social que está socialmente fora, deslocado do seu ambiente, né, brasileiro, né, num outro ambiente cultural totalmente diverso, com língua diferente, comida diferente, mundo diferente, jeito de viver, acordar, dormir diferente, trabalhar. Como é que eu observo ele? Então, eu usei a técnica de lá, observação participante. Durante uma semana, eu ia visitá-lo no horário que ele assistia a telenovela brasileira. E aí você entra, olha como é que já são as diferenças. Você vai pro Japão para trabalhar. Então, você trabalha feito condenado, ou o dia inteiro, ou às vezes trabalha à noite, se você faz yakin, turno da noite, porque ganha mais. O pessoal já sabe disso. Então, a telenovela passa em 2 horários. Para quem trabalha à noite, a telenovela que é à noite das 7, das 9, passa de manhã. E para quem trabalha o dia inteiro, passa de noite no horário normal lá. A gente tem uma diferença de fuso daqui para lá, de 12 horas. Sei lá, se for meio-dia aqui, lá é meia-noite, né? É como se já estivesse entrando no outro dia. Então, essa diferença é adiantado um dia lá. Então, eu tinha que perguntar, você trabalha de noite? Se você trabalhar de noite, eu vou na sua casa de tarde, de manhãzinha, na hora que você assiste. Umas 11 horas tá passando telenovela. Você trabalha o dia inteiro? Então, eu vou assistir com você às 9 horas da noite. Então, eu tenho que, primeiro, achar essas pessoas, ver se elas se encaixam no perfil que eu quero para minha pesquisa, pedir permissão se eu posso acompanhá-las na casa dela todos os dias, uma pessoa estranha que ela não conhece. E chego lá, eu fico quietinha, levo um gravador, peço permissão, e eu vou gravar as conversas que a gente tem, ou gravar a reação, anotar o que ela fala, e disso tudo é o meu material que eu vou transformar, então, nos resultados da pesquisa, né? Em cima de todas as teorias que eu vou usar. Então, eu vou usar
as teorias de mediação, Martin Barbero, que é um latino-americano que vai falar dessa mediação, de como funcionam os meios de comunicação, né? Como é que é a mediação do homem e da sociedade frente à televisão, ele fala da televisão, do rádio, enfim, né? Eu vou usar os estudos culturais que vai falar, então, os estudos culturais que vêm ali, né, na Inglaterra, né, de uma escola que vai dizer que a gente precisa entender a cultura da pessoa, ainda mais no mundo globalizado, onde você não tem mais fronteiras, né, tudo está híbrido, que ela está num outro lugar, então ela está entre lugares, né, ela não está no lugar dela, ela não está na matriz cultural dela. Então, como é que é esse ser, a identidade desse ser, né? Então, principalmente o Stuart Hall, Homi Bhabha, que são aí autores que falam sobre isso, né? Vou estudar também, usar as teorias de linguagem do Bakhtin, que ele vai falar sobre polifonia, discurso, que o que a gente fala, às vezes, não é só o que a gente está falando, mas a gente é um conjunto de coisas polifônicas que estão aí, né? E a gente nem tem consciência disso, que a gente reflete e refrata, que chega para nós, né? Não sai exatamente refletido da mesma forma, a gente tem uma refração que acontece ali no meio, né? E vou usar a análise do discurso de linha francesa também para conseguir ter uma metodologia de análise ali no nosso discurso, que eu vou pegar todo esse material, então, que observa minhas escritas, minhas anotações etnográficas. Depois eu gravo tudo que a pessoa está falando, as conversas espontâneas, que por acaso ela comenta sobre o personagem, sobre o que ela está vendo, sobre o capítulo que ela viu. Às vezes ela pergunta para mim, fala da vida pessoal dela, enfim, eu gravo. Faço entrevista em profundidade também para entender o histórico de vida e o contexto em que essa pessoa está, né? Porque cada pessoa é um ser humano diferente, idiosincraticamente falando assim, né? Com todas as suas especificidades, né? E vou, então, aliar essas técnicas para conseguir chegar a uma conclusão do meu mestrado. Então, assim, foi um grande desafio. E para dizer a verdade, Ken, para você e para os nossos ouvintes aqui, eu acho que eu não dei conta de tudo. Faltou coisa. Mas a gente faz o melhor que dá. Mestrado é um pouco isso, né? Porque 2 anos, né, para fazer um estudo com essa profundidade é bem complicado, né? Quando você estava no mestrado, você já enxergava o doutorado como uma forma de conseguir desenvolver esse tema da forma que você queria? Na verdade, eu estava no mestrado plena. Para mim era assim, como se aquilo fosse a coisa da vida, o presente, era aquilo que eu queria na minha vida, era uma realização de vida. Então eu não estava pensando depois. Não, claro que eu quero continuar estudando, eu sei que continuar vivendo. Mas era aquele momento. Mas era ali que eu queria dar tudo de mim, sabe? Ali que eu era assim com tanto... Então foi um trabalho que eu fiz, esse trabalho assim com tanta dedicação, amor e vontade. E depois, realmente, você falando, o doutorado é um desdobramento do mestrado. Porque o que aconteceu? Quando eu cheguei lá no mestrado, eu me deparei com os brasileiros da minha faixa etária, assim, que tinham filhos, tal, conversei igual para igual, tinha até uma identidade legal, porque, assim, carinha de japonesa, já foi decassegue, então, porque, né, assusta, um pesquisador da USP falar para mim, eu vou falar coisa errada, eu vou falar coisa certa, aí, já, né, sabendo que eu tenho essa história de vida, a pessoa, puxa, relaxei, Ellen, poxa, legal, Ellen, você vai entender o que eu vou falar, tal. Então foi bacana. Mas o que eu percebi? Eles têm filhos. Os filhos estão lá crescendo. Os filhos são uma outra coisa, uma outra questão. Esse filho nasce lá, você tem que decidir. Ele vai para a escola japonesa ou brasileira? Aí, como assim? Ué, você tá no Japão, mas você tá morando assim, junto com o brasileiro, trabalhando, você não estuda, mas seu filho tem que estudar. E aí o MEC, né, porque tem uma grande quantidade, o número de brasileiros que estão lá é grande, tem a possibilidade de você fazer, o MEC deixou, né? Então, abriu-se escolas brasileiras lá. Você pode fazer escola, porque se você quiser voltar para o Brasil, o seu filho não perde esses anos que você estava lá. Ele pode fazer a faculdade aqui. Então, você tem que escolher quando ele é pequenininho. Só que daí o que acontece? O pai que coloca o filho na escola japonesa percebe que o filho muda. Por quê? Porque é muito diferente a escola japonesa e a vida japonesa. E esse filho começa a falar uma língua que ele não entende. Porque apesar dele estar lá, ele não entende a língua fluentemente, ele entende para trabalhar. E às vezes nem para ir para o hospital ele consegue sozinho. O filho vira o tradutor dele, né? Ou ele vai para a escola brasileira. E outra coisa, existe assim um comportamento que é mais distante, né? Assim, um beijo, um abraço. Porque acho que o filho começa a emular o japonês nativo, né? Isso, o jeito de falar, de se comportar em relação aos pais também. E aí, se você coloca na escola brasileira, o filho fica ali só junto com o brasileiro, será que não vai ter dificuldade
depois, então, um trabalho lá, mas mesmo se esse filho se desenvolver em português, né? Ele fica preocupado, esse filho vai estar, então, será que eu vou voltar para o Brasil ou não? Será que eu estou errando, não estou, né? Então eu já vi, assim, os próprios filhos que às vezes estavam na escola brasileira resolveram mudar para japonesa e tiveram grande dificuldade, bullying. Ou tem aquele que já faz os 2 desde o começo. Então eu vi vários casos. Aí eu vi que tem uma possibilidade de investigação que eu não estava nem imaginando que existia, né? Quando eu fui para o mestrado. Então o doutorado é um aprofundamento disso, né? Do que eu fui percebendo. É por isso que no doutorado, então, você vai investigar não só os imigrantes brasileiros no Japão, mas também a relação entre as diferentes gerações que estão vivendo lá. Porque aí é o seguinte, no mestrado eu estava preocupado com imigrante brasileiro que foi para o Japão. Quando eu percebi que existe uma relação entre gerações, que em qualquer lugar do mundo, mesmo no Brasil, você já tem conflito de geração. Por idade, ou porque é tio, é primo, por hierarquia, então conflito que você tem, né? Por décadas, né? Não precisa nem ter filho, décadas diferentes. Então, lá já tem a relação de pai e filho, que é uma coisa complicada em qualquer lugar. Imagina isso num outro país, né, sendo que a matriz cultural, né, qual é a matriz cultural desse filho, desse pai? Então eu fui investigar a relação, né, entre esses pais e filhos. Então é assim, a telenovela faz mediação, em primeiro lugar, é uma pergunta, isso faz mediação para os filhos, para os pais? Então isso era uma coisa para resolver no doutorado. E se faz mediação, qual que é a função, o papel, né? Papel não é muito legal de falar, mas enfim, a gente entende quando fala papel. Qual é a relação, né, da telenovela? Qual é essa mediação da telenovela, né? Nessa relação entre pais e filhos. Então, a telenovela tem alguma influência? Produz alguma coisa? Faz alguma coisa? No quê? Na relação entre o pai e o filho, dentro de casa, da família? No olhar dele em relação à sociedade? Por isso que o doutorado, né, o título é assim, a telenovela brasileira na relação intergeracional de imigrantes brasileiros no Japão. Mediação, discurso e produção de sentido. Aí eu vou olhar, eu olho também para os pais, mas aí eu vou me voltar aos filhos. Eu vou falar com os filhos de brasileiro, eu vou fazer então a pesquisa, eu vou fazer grupos de discussão com os adolescentes, os pré-adultos ou os adultos, né, que estão na faculdade ou no colegial, para entender o olhar deles, já que eu já tenho um aparato do olhar dos pais no mestrado, né? Então, aí esse ciclo vai se completar ali no doutorado. E aí foi muito bonito, porque no doutorado era assim, eu voltar, porque eu gravei, né? Aí depois, na hora de voltar e escrever, você grava. Imagina, a gente entrevista muito mais gente. A gente faz doutorado, mas a gente entrevista psicólogos, a gente entrevista consulado, professores, todo mundo que tem a ver, brasileiros, japoneses, até assim, cidadãos da rua eu entrevistei para conseguir entender o contexto, eu ia em batizado, tudo que me convidasse eu ia para conhecer brasileiro, para conhecer o contexto, eu ia em festas, né, populares, eu ia na igreja, enfim, porque você tem que entender aquele contexto, né, e aí quando eu voltei com muitas horas de gravação, e principalmente as horas que os adolescentes estavam falando comigo. Lá na hora você não pode, você tem que, né, manter um pouquinho da compostura. Mas aqui, ouvindo, gente, eu chorava. Eu desligava o gravador, eu chorava, porque eu ficava pensando, podia ser eu, ou podia ser meu filho. Meu filho podia estar passando por isso que ela está falando. E mesmo lá a gente descobriu uma coisa. Eu fiz grupos de pesquisas, assim, grupos de discussão, então eu coloquei assim 5, 6, 8 alunos juntos do mesmo, que se conhecem, colegas que se conhecem há anos, porque estudam na mesma escola. Então eu acessei pelas escolas esses grupos, né? Foi uma das metodologias. Teve um grupo assim, que eram amigos desde criança, mas a pessoa começou a falar dos problemas que tinha dentro de casa e que não falava para os amigos. E aí o amigo falou, nossa, não sabia que você passava isso, a gente se conhece há tanto tempo, né? E teve várias vezes, não só nessa ocasião, no mestrado também, que as pessoas param. Porque quando você rememora, você conta a história, você tá lá na hora, no aqui e agora, você lembra e você revivencia. É como fazer uma terapia. E às vezes você chora. Eu tive no mestrado uma senhora de 72 anos que eu estava entrevistando, que ela chorou, porque ela estava contando a vida dela. E aí você pensa, eu fui preparada para isso? Eu como pesquisadora, deixa eu lembrar, qual é a teoria que eu tenho? Sabe? Então assim, eu aprendi muito, você aprende na pesquisador, você vai se formando e se moldando ali na prática, né? Até porque para psicanálise, falar sobre aquilo é elaborar aquilo, né? Então,
A pessoa entrevistada estava elaborando ali na sua frente, né, aquele tema. É reolhar. E a gente percebe, porque assim, é outra dinâmica, adultos formados e adolescentes ou pré-adolescentes. Aí a gente já vê que muda a dinâmica do grupo. O olhar deles, e eles mesmos, eles mudam as atitudes em relação a esse aprendizado que eles tiveram. Eu achei isso muito bonito, e na hora você percebe isso, sabe? Então são coisas assim, é outro tipo de estudo no doutorado e no mestrado. Mas para mim, como pesquisadora, fortaleceu. Agora, eu não posso deixar de perguntar, assim, me dá um spoiler, assim, quais os principais aprendizados ao final do doutorado aí nesse tema? Para quem quiser, a dissertação está completa, né, acessível, completa a partir da biblioteca da USP, né, tanto o trabalho de mestrado quanto o de doutorado. Mas eu vou pedir para ela dar um spoiler aqui. No mestrado, eu tive ajuda, claro, quando eu fiz o mestrado, eu fiquei vinculada na Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto e tive um co-orientador lá, né, que me ajudou. Porque quando você faz a pesquisa assim, em outro país, você tem que ter todo um processo de documentação, a USP não te larga assim no mundo, você tem que ter apoio e aparato e infraestrutura de outra universidade. E eu conheci um professor brasileiro lá, que é professor lá, mora lá, já não volta mais pro Brasil, casou, enfim, tá fazendo a vida dele lá, e ele é da área de psicologia. E ele falava assim pra mim, Ellen, você tá fazendo a sua pesquisa, mas você precisa, quando a gente faz, pensa assim, um remédio. Você tem um remédio, tem um placebo. Você precisa do placebo, porque você só tem um remédio. Eu também pensei nisso no mestrado, porque tudo que eu colocar no projeto eu tenho que fazer, né? Porque senão você tem que devolver o dinheiro, né? Porque a bolsa é assim, bem rigoroso. Então eu tinha medo de arriscar falando assim, eu vou fazer com uma pessoa que não é japonesa, que não é brasileira. Como fazer com uma pessoa que não é brasileira, como ela vai assistir, né, a novela em português? Como é que eu vou fazer com um japonês que assiste a telenovela brasileira para medir a impressão, né? E aí, eu não coloquei. Mas lá, ele também falou, porque a gente está falando de pesquisa científica, da coisa certa para se fazer, né? Mas eu não coloquei no trabalho, mas eu consegui, assim, por isso que eu falo. Iluminadamente, tive ajuda dos céus, conheci uma pessoa que era japonesa, depois no final ela casou com um brasileiro, mas ela é cantora e ela admira a música brasileira e foi estudar um pouquinho de português e assistir a telenovela brasileira. Assistir a novela como uma forma de treinar o português, assim? De entender a cultura. Ela até veio visitar o Brasil, né? No final ela conheceu um brasileiro, casou e ela tá lá, é uma artista japonesa. Com ela eu fui ver que aí é diferente, porque o brasileiro assiste o que ele percebe, o que o japonês assiste o que ele percebe. Aí a minha pesquisa ficou muito boa no mestrado, sabe? Isso foi assim uma coisa, mas foi uma coisa que no percurso eu consegui. E ela foi esse contraponto, assim. Isso, fez esse contraponto. E também outra coisa, dificuldade porque assim, se eu fiquei 10 anos, é lógico que eu tenho vários amigos no Japão que eu conheço, ou parentes de parentes. Mas uma pesquisa científica, você não pode fazer isso. Você tem que falar e fazer a pesquisa metodologicamente certinha, né? Talvez não estatisticamente, que é um pouco impossível, porque eu estava fazendo qualitativa, não quantitativa, mas você tem que tirar os vieses. O que eu fiz? Então, eu sou formada em produção editorial, eu lido, então, com produção gráfica, então... Junto com os amigos que me ajudaram, eu fiz, então, um site, né? Porque aí site o mundo inteiro pode ver, né? Falando de mim própria, porque eu tinha que entrar na casa das pessoas. Então, colocando minha foto, colocando a minha história, um site em japonês, português e inglês, né? E colocando lá também um formuláriozinho para a pessoa que se interessar, me dá o contato, eu posso entrar em contato com você? Porque daí eu vou selecionar quem está dentro do perfil, né? Porque é o jeito certo de fazer, né? Quando eu cheguei no Japão, eu tive a sorte, porque aí o que eu fazia? Eu mandei fazer panfleto também pequenininho, eu ficava na frente das mercearias, tipo padaria onde vai brasileiro, escolinha, amiguinhos de amiguinhos, então entregando, panfletando, no meio da rua mesmo, panfletando onde passava brasileiro, perto dos metrôs, para o pessoal ver e quem sabe entrar no site e responder pesquisa. Mas aí lá, eu fui fazer entrevista com a afiliada da Globo lá, né, e por sorte, eles se interessaram por uma matéria e fizeram. Lá tinha, né, o JPTV, que é tipo o SPTV aqui, né, aquele jornal local. Então, eles fizeram uma matéria de 4 minutos comigo falando da pesquisa. Quando fizeram a matéria, aí, olha como é o poder da televisão, né? Instantaneamente, eu recebi muitos questionários que colocou o site, né? E aí eu consegui, com isso, ampliar e a minha pesquisa ficou também jóia por causa disso, porque eu consegui, assim, né, tirar os viés e falar com as pessoas que eu precisava para a pesquisa. Então, eu tenho muito orgulho e muita gratidão por essas pessoas que, né, me ajudaram.
né? Então, isso é uma coisa do mestrado. Mas aí, uma coisa que eu queria te falar, assim, teve um caso bem interessante, que era assim, eu tive uma entrevistada que ela é brasileira, né? E ela é casada com uma pessoa que não é japonesa. Isso no mestrado ou no doutorado? No mestrado. É que ele não é japonês, não é brasileiro, ele é do Oriente Médio, tá? Ele não fala português nem japonês, né? Ela não fala inglês, ela fala português e fala um pouquinho de japonês. Ele não fala bem japonês e não fala português, né? Mas eles se casaram. Daí a gente perguntava assim, mas como é que você casou com ele? Como é que era a comunicação? Enfim, nessas horas tem várias coisas legais e choques culturais que aconteciam e tal. Mas, enfim, isso é importante entender, a origem do marido dela, porque ele tinha um pouquinho de medo, porque ela falou assim pra ele, olha, eu vou trazer uma pessoa aqui pra ficar uma semana com a gente, ela tem 2 filhas, né? E ele trabalhando, né? A mamãe, então a avó, ela, as 2 filhas, né? As filhas, assim, 9, 10 anos. E vou trazer aqui pra todo dia assistir telenovela com a gente, de noite. Aí, tá bom, é sua amiga? Não conheço. Ué, você vai trazendo dentro de casa? Não, ela vai vir aqui fazer entrevista. Mas de onde você conheceu? Da internet! Da internet? Mas como assim? Aí quando ele descobriu que era assim, porque ela deve ter falado, ele achou que era assim, uma amiga assim, que conhecia, né? No primeiro dia que eu cheguei lá, que ela explicou onde ela morava, que eu ia mesmo efetivamente na casa dela, ela me contou essa história, porque ela vem no carro e o marido dela vem dirigindo. Aí ela falou assim, hoje ele saiu do trabalho, porque ele veio, porque ele queria te conhecer, porque ele achou muito perigoso, ele achou que eu era uma louca, colocar uma pessoa dentro da minha casa, todos os dias, junto com a minha família. Então, essas coisas, sabe, de precaução, de segurança, né, teve, assim, coisas interessantes que aconteceram, né, durante essa pesquisa, né, lá no mestrado. Enfim, foi bem interessante. Mas isso tudo é legal, porque a gente vai aprendendo, né, nas metodologias de como fazer uma boa pesquisa. Bom, e aí vamos lá. Pro doutorado, não é isso que você estava perguntando? Isso. Os principais aprendizados do doutorado. Assim. O que você pode compartilhar com a gente? Nós já tínhamos percebido, ou até pela minha fala que eu tinha falado aqui, né, com vocês, que o lugar desse brasileiro fora do Brasil, numa outra matriz cultural, ele está nesse entre lugares. Então ele deixa de ser brasileiro, somente brasileiro, porque ele adota outra cultura, um comportamento que faz com que ele sobreviva naquela população, naquela sociedade local. Às vezes ele se afasta, às vezes ele escolhe se afastar até dos brasileiros, ele fica mais com o japonês para conseguir interagir melhor, né? Então, escolhas de vida que ele tem ali. Mas, enfim, vai tirar ele do lugar dele, ele está no entre-lugar, ele está deslocado do ele, né? E aí, no doutorado, ele tem essa outra situação, né? Vamos dizer assim, que é a situação que eu estou investigando, que é o do filho. O filho, ele já nasce num lugar que ele nasce meio estranhando tudo. Como assim? Eu tive uma entrevistada, que o nome dela... Vou falar um nome fictício para mudar o nome dela, tá? Por exemplo, o nome dela é Carla. Carla. Não existe R, né, no Japão. E nomes que são estrangeiros, você escreve, a grafia do nome que você usa não é kanji, não é hiragana, é katakana. Quando você vai para a escolinha japonesa, você tem ali o lugar, o seu armário, tem o seu nome. Então, o seu nome vai estar escrito de uma forma que todo mundo sabe que você é estrangeira, mesmo que você tenha carinha de japonesa, que você fala japonês, porque você nasceu no Japão. Então, ela é estrangeira. Fora isso, na documentação, aqui é Julie Solis. Você nasceu no solo brasileiro, você tem direito à nacionalidade brasileira. Lá não é assim, é sanguíneos. Você só é japonesa se você estiver na árvore genealógica, né? Então, você é estrangeira mesmo nascendo naquele país. Então, para a criança que nasce lá, ela não compreende por que o meu pai é diferente dos pais dos meus amigos, por que ele fala outra língua, come outra coisa, por que os meus amigos e por que eu não sou japonesa, né? Quando começa a crescer, ver a documentação, enfim, por que eu tenho vamos dizer assim, direito ou obrigatoriedade de votar no Brasil quando eu nem sei quem são os políticos, nunca fui pro Brasil. Então, várias coisas na cabeça desse adolescente, dessa pessoa que tá lá, né? Então, ela falava assim pra mim, que ela sabia que ela era diferente, porque o nome dela, todo mundo já percebe, que Carla é diferente, ela percebe, a mãe dela é diferente das outras mães e tal. Mas que ela tinha esse embate, né, de tentar entender. Só quando ela entrou na faculdade, ela foi estudar, então, línguas, né, em português, que ela foi conseguir, então, se encontrar, ver, e isso é legal, porque dá uma bagagem diferente para a pessoa, né? Mas veja que eu tenho até uma fala que eu coloco dentro
da tese, que depois vocês podem olhar, que ela fala sobre essa questão da identidade, de descobrir quem é ela, porque é uma coisa que a gente pode pensar, a gente olha, ouve dizer, mas está acontecendo com você. Então é a realidade daquela pessoa naquele momento, é o embate dela, do que ela passa todo dia. Não é uma coisa assim, eu volto para casa. E eu pensava isso quando eu estava, né, chorando e ouvindo as pessoas, né, reouvindo a gravação. Eu ainda, tudo bem, eu volto para casa, eu choro, eu durmo, sou eu. Agora aquela pessoa está passando por aquilo, ela está ali, é ela, naquele mundo, né? É a vida continuando. Então, assim, o doutorado, aprendizados. Primeira coisa, o doutorado, ele não é um doutorado que acaba. O doutorado acaba. O doutorado da Ellen e Minoru Suzuki, mas a vida dessas pessoas continua. Então, é uma coisa que está aberta, né? Então, por isso que, assim, desde o mestrado e doutorado, a maior coisa, o maior medo que eu tinha na vida, mais do que repetir, do que tudo, era desrespeitar, sem querer, de alguma forma, essas pessoas, que eram as pessoas com quem, né, eu tive contato e me deram a entrevista. Porque a vida delas continua. E, de alguma forma, eu posso estar interrompendo ou alterando de alguma coisa desastrosa que eu não sei de que maneira. E porque a vida dela é a vida dela, né? Não um objeto de estudo, né? Isso, é isso mesmo. Mas, assim, em termos de pesquisa, o que a gente tem, assim, de achados, né? O filho do brasileiro, ele pode assistir tudo em japonês, e ele gosta, na verdade, mais de séries, né, de games. Ele não tá muito ligado na novela. Por que ele assiste telenovela? Ele assiste telenovela para entender os pais. Ele assiste telenovela para ter o contato do que é a vida no Brasil, de como é que é essa sociedade, né? E às vezes ele negocia com o pai, né? Por exemplo, quando você quer sair para algum lugar, você quer sair, vamos dizer assim, um exemplo que aconteceu mesmo, que isso me contaram. Quero sair com uma sainha curtinha, mas a mãe não deixa. Não vai sair com essa sainha, tá muito curtinha para sair. Ah, mãe, você não saía assim quando você era jovem? É uma questão de negociação que você fala em qualquer país, que você fala, você também era jovem, você gostava, né, mãe? Então me deixa aí. Então você tá lá no Japão e fala assim, mãe, mas olha só, na telenovela, olha, todo mundo anda assim, é normal, é desse jeito. Não, mas aqui é Japão, mas você não andava assim, não é assim? Então, você sabe, você vai misturando as coisas, puxando coisas, falando, trazendo outras, né, outras interferências, outras mediações que a telenovela te dá para você ter argumento para conversar, para falar. Então, ele vai fazer uma mediação, nem que seja uma mediação assim de exemplo, né? Ele vai fazer uma mediação em termos de família, né? Como é que é a estrutura familiar, como é que é a sociedade lá, né? Na época que eu fiz o estudo do doutorado lá no Japão, estava passando aquela outra novela que tinha a Moça no Morro, que tinha as armas, né? Que mostrava muito isso na telenovela. Então, as pessoas perguntavam assim para mim, né? Porque a gente ouve falar vamos dizer assim, da violência do Brasil e de tudo mais, só que as pessoas perguntavam assim para mim, mas, Ellen, tá realmente assim o Brasil, né? É desse jeito mesmo, né? Porque no Japão você não vê as pessoas andando de arma, aqui também você não vê na rua andando de arma, né? Vamos dizer assim, mas aqui na novela tinha um plot, né? Que passa então na comunidade e passa essa coisa, né? Do tráfico, né? Então, às vezes, o próprio brasileiro que nasceu aqui perde, vamos dizer, a noção de como é que o Brasil tá. Se o Brasil tá assim mesmo, será que isso aqui tá sendo exagerado ou é desse jeito mesmo? Os filhos dos brasileiros já olham e já não têm essa noção porque não moram aqui, não moraram, podem ter visitados, mas perguntam, será que é desse jeito mesmo? Né? Lá é assim que acontece? Ou então, ao contrário, eles já têm vamos dizer assim, uma moral ou uma estrutura de pensamento um pouquinho mais rigoroso, né? O japonês é mais rigoroso em algumas coisas, né? Então, eu já vejo que ele já aceita, assim, com um pouquinho mais de dificuldade algumas coisas que pra gente talvez seja mais normal, né? Coisas boas e ruins, não tô falando que é só coisas ruins, coisas boas e ruins, enfim, né? Liberdade, aqui é muito mais livre, é muito mais assim, você tem muito mais intimidade com as pessoas, né? Para a gente ter uma ideia, lá no Japão a gente tem um alto índice de suicídio infantil por conta de notas baixas na escola, porque é muita cobrança. Então isso assim é mais tranquilo aqui no Brasil, né? Coisas de aparência, essas coisas é muito melhor assim no Brasil, porque já é um povo miscigenado, a gente já sabe trabalhar com as diferenças. Lá é mais homogêneo, né? Então também assim, nesse ponto de vista, o olhar é diferente.
né? Sem dúvida. Na época do doutorado, estava passando aquele da... Como é que era? Bibi, né? Bibi Perigosa e a Geisa, né? Da novela que passava, então, um plot que era uma policial e uma pessoa do tráfico, né? Então, tem muito questionamento em relação a isso. Então, eu acho que você assistir um produto televisivo, um produto ficcional, um produto midiático, que te traz uma realidade, né, social daquele país, permitiu e permite com que você possa fazer comparações que você talvez não tenha acesso de outra maneira. E isso faz com que eles possam pensar na relação dele com o pai, né? Era isso que funcionava para eles, era assim que funcionava. Poxa, agora eu entendo porque minha mãe pensa assim, que eu vi lá na novela, lá na Malhação aconteceu isso. Aí eu entendi, não estava entendendo isso que minha mãe fala, porque para ela é desconsensualizado, né? Mas como ela enxerga na telenovela, então ela começa a compreender, é uma busca dos filhos para tentar entender os pais e tentar se entender. Então, no doutorado, a gente entende que é um pouco mais complexo isso, porque o meu estudo não é da produção da telenovela, é da recepção, como é que ela é recebida e como é que atinge essas pessoas ali. Era isso que eu estava olhando comunicacionalmente falando, né? E como é que isso interferia ali nos discursos e na mediação dos pais e filhos. Então, a gente vai ver que a novela ocupa um espaço simbólico de mediação que traz lembranças, produz sentidos de identidade, brasilidade, atualiza informações, serve de ponte de referência entre as relações pais e filhos Japão, pais e filhos Brasil e pais e filhos entre os migrantes, que não é nenhuma coisa nem outra, é uma terceira coisa, né? Eles discutem, debatem, negociam, né? Confrontam coisas do cotidiano, né? Pensando e olhando, fazendo comparações. Então é como se a novela desse um repertório para eles poderem ter tudo isso. Então eu acho que ajuda, né? Ele poder ter esse outro local cultural, vamos dizer assim. Não é só isso, todos os filmes podem fazer isso, cinema, enfim, mas no caso estávamos falando da telenovela, né? Então, assim como no mestrado, alguns brasileiros que estão lá há mais de 20 anos usavam a telenovela e me falaram mesmo, para atualizar a gíria. Nós não percebemos, começa a bater uma nova gíria na telenovela que pega, moda, né, um jeito sim. Sei lá, esmalte, né, consumo, roupa, e ali também acontece isso. Então, lá as mercearias começam a vender o que aparece na telenovela. Isso eu já tinha visto no mestrado. No doutorado, esses filhos não estão assim tão integrados com a moda brasileira, porque eles estão no Japão. Então não pega muito nesse sentido do consumo. No mestrado, pegava no consumo que eram para os imigrantes. Eles costumam usar os produtos que sempre usaram, então queriam continuar usando. Os japoneses não, né? Se bem que os imigrantes também vão mudando, você vai se adequando, né, ao país. Mas no mestrado eu vi mais coisas de consumo, palavras, de usos da telenovela nesse sentido. E no doutorado eu vi o uso da telenovela e essa outra coisa mais nesse reflexo da educação, de saber o lugar dele no mundo, de saber a visão de mundo, né? Dos sentidos dele próprio. É uma coisa que fazia com que eu também parei para pensar bastante e observando que eles refletiam sobre isso quando a gente conversava, né? E tudo isso, gente, não é consciente. A pessoa não tem consciência disso. Quando você faz a pesquisa, ela vai trazendo, isso é na análise. Então eu vou puxando a análise, eu vou olhando, junto com as teorias que eu tenho que pegar outras teorias ali de psicologia social, porque não dá conta a comunicação, e aí a gente vai olhando, né, e vai chegando a essa conclusão. Então essa é a conclusão da minha pesquisa, né. Não é a conclusão final, vocês rolem, né, tá lá no site, lá na tese, no site da USP, né, podem acessar, qualquer um pode entrar lá, linkar e baixar, né, e dar uma olhada nisso. Tá certo então, Ellen, mas antes da gente finalizar, eu queria que você me contasse, hoje você é professora. Hoje eu sou professora de um lugar que eu sonhava em ser professora, que é ali na Anhembi Morumbi, para os alunos de produção editorial, para os alunos de jornalismo, de relações públicas, de publicidade e propaganda, de produção musical, de social media, de design, depende do semestre e do conteúdo que você dá, né? Então, assim, eu gosto muito dos alunos, eu gosto muito de dar aula, gente. A gente acha que dar aula, né, que assim, o trabalho do professor é ali, na hora da aula. É como se você estivesse falando assim, o trabalho do atleta é quando ele faz a corrida. Não é. Quando ele faz a corrida é quando ele ganha o prêmio, né? O trabalho do atleta é todo dia quando ele acorda, quando ele deixa de comer, ele faz ali, né, os exercícios.
professor também, o que ele traz, estuda lá atrás, doutorado, mestrado, da história de vida dele, de tudo que ele olha, lê, na hora ali das 3 horas, né, 2 horas e 40 que você está lá na frente dos alunos, é quando você condensa, e aí eu gosto porque aí eu posso colocar tudo que eu estou aprendendo, que eu venho lendo, e aí eu consigo, sabe, parece que é a saída, é o lugar que eu vou dar saída para aquilo tudo que eu aprendi, então, o resultado disso tudo, né? Então, hoje eu estou trabalhando na Anhembi Morumbi, né, como professora da graduação em comunicação, mas eu sempre gosto de sempre estar hibridizando com outros trabalhos, né? Eu não sou muito paradinha, deu para perceber, né? Eu sou muito ativa. Eu parei agora, né, porque eu estava indo assim 3 dias por semana, estava ativa mesmo, né, na empresa, trabalhando no Instituto de Pesquisa, que também me deu muito assim, estofo para conseguir entender outras coisas, porque no mestrado e doutorado, 7 anos trabalhando com pesquisa qualitativa, eu me senti um pouco capenga. Aí eu fiz o outro lato sensus, que é pesquisa de mercado em comunicações, que mexe com quantitativa, e fui fazer um estágio numa empresa que me contratou, e trabalhei, então, no IM, Instituto de Pesquisa de Mercado, trabalhando com inteligência de mercado. Então, trabalhei lá, me ajudou muito. Então, fiz essa caminhada durante esse tempo que eu estou na Anhembi também. Trabalhei como também professora na pós-graduação do SENAC, lá na Lapa, né? Isso logo depois que eu terminei o doutorado. E antes disso, foram aqueles estágios e o trabalho da Sky, o trabalho na PUC, né? E outros pequenininhos que você vai pegando também, né? Eu trabalhei numa empresa com gamificação, com produtos também para empresas corporativas, né? E que trabalhava sempre assim, tecnologia, design, né? Integração, comunicação, enfim. Mas hoje eu estou professora da Anhembi Morumbi. Tá certo. Mas peraí, esqueci de falar. O outro lado, porque eu já tinha falado, né? Mas deixa eu ressaltar de novo, né? E fora isso também, né? Continuo lá na pesquisa, né? No grupo de pesquisa Gélices, lá da USP. Uhum. Grupo de pesquisas ali que está com a minha professora orientadora Maria Cristina Palma Mungioli. O grupo de pesquisa é Linguagens e Discursos e Meios de Comunicação, né? Então eu vou ir me adequando. Depende do dia, eu tô num lugar, gente. Ellen, foi um papo delicioso. Aprendi muito. Depois a gente vai conversar fora do ar, tá? Porque esse tema da imigração me interessa muito, inclusive no nível pessoal. Então vamos conversar mais sobre isso, mas por agora eu queria agradecer demais a aula que você deu aqui pra gente, viu? Imagina, eu quero aproveitar e agradecer toda a equipe aí para fazer isso acontecer. Eu assisto Naruhodo, quando eu estava lá no mestrado, eu estava assistindo lá no Japão. Nossa, é muito tempo já. Agradecer pelo convite, agradecer aos ouvintes, a vocês. Espero que a minha historinha pequenininha aqui de vida tenha ajude a vocês alguma coisa, né? Leiam, estudem sempre e acreditem. Eu acredito nisso, gente. O estudo é aquilo que vai levar a gente para frente, assim. Não é só estudo de ler livro, de sentar, estudar, é o aprendizado, assim, acredita em você, vai pra frente porque você consegue, quando você quer, você consegue, o mundo conspira, você consegue fazer aquilo que você precisa fazer. Muito obrigado, gente, obrigado, Ken. Obrigado, Ellen. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.